começando. Fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do NamaraCast. E aqui do meu lado, meu camarada, o Rafa Rafoca, com a esquerda e canhota. Tranquilo, Rafa? Suave, irmão. E você, como você tá? Tô bem, você tá bem? Estou bem, cara. Todos bem. Amém. Aquela indicação daquela série é boa mesmo, hein? Qual, Bel Air? É. Aí eu sei que tu assistiu Bel Air. Muito boa, né? Como que é? Do Maluco no Pedaço? É tipo Os caras fizeram uma versão drama do Maluco no Pedaço. Não sei se você já viu Bel Air. É Não. uma versão, tipo... É o mesmo personagem, só que o tio Phil, tipo, é bombado. O Carlton, ele sofre de ansiedade, dá uns tecos, tá ligado? E a Hillary é, tipo, blogueirinha. E a Ash, ela é, tipo, não sabe qual que é a sexualidade dela. Assim. Nossa, Aí fizeram uma versão, tipo, drama mesmo, assim, tipo... Pesada, nada de comédia, assim. Foi bem legal, mano, a brisa. E o Will Smith, que é o diretor, mano. Isso deve ter deixado muito louco Pra essa caralho, brisa, né, pra mano? caralho, Porque ele viveu a parada, né? Não, sim, ele fez, tipo, e é bem legal, assim. E é isso, né? É isso aí. E ali na nossa máquina do tempo, nosso camarada, o Crildon. Tudo bom, Crildon? Tudo tranquilo, um pouco triste, né, velho? Voltou das férias, né? É, as férias estão acabando, Começou mas faz tudo de parte, novo, né? Vamos que vamos. Estamos prontos para mais um ano. É isso aí. Rafa, fala pra gente quem que é o nosso convidado especial de hoje. Cara, hoje a gente vai trocar uma ideia com o Juliano Ferrari, que ele é comediante, guitarrista, skatista e apreciador de ervas medicinais. Eu gosto também dessa parte aí, mano, da medicina. E seja muito bem-vindo, mano. Muitíssimo obrigado, rapaziada, aí, mano, a galerinha que tá assistindo a gente. Da hora ter colado aí, tamo junto. Oi, da hora você ter topado aí, trocar uma ideia com nós, mano. Ah, da hora o convite, mano, muito que louco. massa, A mano. galera é uma gente boa, mano. Os caras aqui, ó, mano, você é louco, uma É satisfação. nóis. Da Estúdio hora. mó maneiro, mó legal. Pô, da hora, mano. Só fazer um momentinho jabá aqui. Justo. Os nossos apoiadores, nossos parceiros, na verdade, né? A gente tem uma Exatamente. parceria com a Skol, você que está procurando suplementação para tomar, para o seu treino, é só entrar no site deles, lá da Skol, tá? Tem nosso cupom também na descrição, que é o DONAMARA10. Qualquer compra que você fizer lá, independente do valor, você ganha 10% de desconto. E a gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão. Você que tem instrumentos de corda, precisa dar uma regulada, enfim, só procurar ele também, tá? A gente vai deixar aí na descrição o contato dele. E também a gente tem uma parceria com o Cerveja Azul. Você que gosta de música autoral, não sabe o que fazer no final de semana, entra lá no Instagram deles ou no site, no www.cervejaazul.com. Você vai ver a programação lá. E se você tiver uma banda, quiser tocar com uma estrutura bacana, só entrar em contato com eles também. E tem nosso QR Code, você que gosta do nosso trampo, quer dar uma patrocinada no canal, fique à vontade, será sempre de bom grado. Já deixa o like, compartilha esse vídeo. Se você não é inscrito, mano, se inscreve, que isso ajuda muito a gente aí a poder trampar com o YouTube. E é isso, mano. E tem um canal de cortes, né, Pimentinha? É isso, exatamente, Rafa. Tem nosso canal de cortes. Pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, a gente vai deixar lá os melhores momentos. Lembrando que é o Dona Mara Cortes Oficial, tá? E acabando o episódio aqui, já vai estar liberando os melhores momentos com o Juliano lá. É isso aí, Rafa. É isso. O Rafa fala tão calmo que, pelo visto, não sou só eu que curto as ervilhas não. Mó zen, né? Se você souber. Caramba, lançou quase um Vitor Clay aqui. Né? Cara, e deixa eu te perguntar, Juliano, o lance da comédia veio antes da música? A música veio antes? Como que Não, foi? a comédia Ou veio... o skate veio lá mais antes Nossa, ainda? o skate... Qual foi? Puta, agora deixa eu fazer umas continhas rápidas. Não, o skate eu acho que veio primeiro de tudo, mano. Primeiro. O skate, eu tive o primeiro contato com o skate, eu acho que eu tinha 9 anos de idade. Caralho, Aí eu entrei nessa pira aí, eu quero aprender a andar de skate, quero aprender a andar de skate. Minha mãe me arrumou aquele primeiro skatinho de mercado com muito sangue e suor, né, mano? Sem lixa, né? Aquela lixinha de areia que molhou uma vez, já era lixa, já esquece, não existe, né? Os caras jogavam a cola branca e a areia da praia pra fazer a lixa, né, mano? Aí comecei a sair pra rua, uns moleques da escola já andavam também, comecei a desenrolar, de aprender as manobras, comecei a evoluir rápido. Minha mãe viu um cara da rua de baixo e falou: opa, você já tá com nível mais ou menos aí, seu skate não condiz já com seu nível, eu vou te dar o meu, que eu já não tô andando. Ele me deu um skate já melhor, aí eu comecei, aí já era, mano. Caralho, aí já puxou a música também, Aí provavelmente. já fui né? embora. Então, a música veio de um bagulho por causa do meu pai, mano. Comecei a tocar com uns 12 anos, mais ou menos, também. Comecei a fazer minhas primeiras notinhas. Meu pai, ele sempre foi compositor. Meu pai e meu avô, né? Meu avô não cheguei a conhecer. Mas o meu pai, ele sempre tocou um sertanejo, um rockzinho tipo Raul, fãzaço de...
Roberto Carlos, tá ligado? Essa Aham. linha aí, mano. Então, direto eu via meu pai compondo música, aí fazendo as notinhas, eu ficava admirando. Aí, uma vez ele parou, começou a me ensinou um dozinho, um rezinho. Aí, já era, mano. Comecei a perturbar o velho de madrugada, que eu ficava querendo tocar violão até tarde, aprendendo as músicas. Em uns 2 aninhos eu já tava com a minha primeira bandinha, já ensinando meu pai a tocar guitarra. Mó brisa, né, olha mano? que fita, autodidata. Aí eu total, fui então. embora, mano. Caralho, pode crer. Fui E embora. aí, mas o que você ouvia, mano? Você era do hardcore, do... Vixe, quando eu comecei, punk. quando eu comecei no rock, assim, né, mano, meu irmão mais velho, eu tenho um irmão que é 10 anos mais velho que eu, que é do rock and roll. Na época ele era headbanger, meu irmão, tá ligado? Caralho, É, pode mó crer. brisa. E aí ele deixou uns CDs lá, na casa do meu pai, né? Aí o primeiro CD que eu lembro que eu peguei, assim, pra ouvir foi um da Iron Maiden, mano. Eu falei, caramba, mano, metal é da hora, né, mano? Aham. Quero tocar igual esses caras. Aí eu comecei a tentar aprender. Só que aí eu fui conhecendo outras coisas, o pessoal da escola, né, mano? Montei minha primeira bandinha, minha primeira banda foi um cover de Silverchair, cara. Caralho, logo de Da Silverchair? hora, Cover velho. de Silverchair, mano. Toquei no Cerveja Azul, inclusive, com esse cover de Silverchair. É, não, passei vergonha lá já, cara. É da hora. Caralho. Foi naqueles festival que louco. tinha, tipo, de banda cover, pá, de... Era, os Seattle Nightzinhos que tinha na vida, que tocava, vai, Pearl Jam, Nirvana e Alice in Chains. Aí Nirvana, Silverchair e Soundgarden. Sim. Aí eu tocava, mano, esses rolês aí. Aí depois eu fui me jogando aos poucos pros autoral, né? Você falou que tava na fofinha esses tempos aí, né? Que a mina até te confundiu com o Di, né? Todo lugar do planeta O de que eu vou, Ferreiro. mano. De Ferreiro, mano. De Ferreiro, mano. Eu ia muito na Led Slay, mano. Nossa, eu colava na LED Na também. LED também, Esse na pá, LED. nós já se esbarrou nos rolês daí da vida, não tá ligado? Os melhores dias da Led Slay era o Seattle Night, mano. Puta, era maravilhoso. Era maravilhoso. Sim. Que rolê. Era um rolê que eu acho que não deveria ter acabado. Infelizmente acabou. Aí teve um vídeo até um tempo atrás que os caras estavam mostrando lá dentro depois, né? Que Como tá agora? Como tá agora, né? Dá uma tristeza no coração, né? Deve estar deplorável, né, mano? Puta, a LED era um puta espaço legal, né? Era grande pra caramba. Sim, Tinha uma mano. pontezinha lá no fundo, né? Que a galera ia lá e falava... Nossa, pra dar umas bitocas na menina, É. das menininhas lá, era... Nossa senhora. Era show de bola, mano. E Seattle Night era a melhor noite, né? Porque as meninas não estavam nem vendo, né? As meninas tá tão bêbadas. Nossa, era vinho que os cantinhos do baile que contava a história da noite, mano. Você é Verdade, louco, né? mano. E você tá falando de som, né? Que veio o Iron, mano. Mas teve alguma banda assim que você, tipo, falou, caralho, essa eu vou levar pro coração. Vixe, tem várias, mano. Silverchair mesmo foi uma delas, Foi uma delas, mano? né? Que eu aprendi os 4 álbuns na época que tinha do Silverchair, né, mano? Então eu acabei me apaixonando pela banda, né? Teve uma época que eu tava obcecado pelos caras. E qual que você mais curte do álbum do Silverchair? Desses 4? Mano, dos 4 álbuns, eu acho que eu gosto, mano, do primeiro. O primeirão, que é o mais raizão, que é o Frogstomp. É, não, o Analita, ele tá comigo nessa, mano. O Frog não, tem um... O primeiro CD acho que é o melhor, assim, disparado. Não, o primeiro, o segundo ainda tem umas paradas com um peso um pouco diferente, tem uma ideia assim, já puxando um pouco mais pro grunge levado assim, Alice in Chains, mas o primeiro não tem boi não, mano, é muito autêntico. O segundo é o do gordinho na capa, não? Isso, que é o do Freak gordinho. Show, Então, mano, que é do show de aberrações, mó brisa, esse álbum é mó loucura, hein? quando era moleque, assim, eu nunca... Puta, brisei muito Silverchair, mano. Achava meio, tipo, puta, meio copo Mas de era Nirvana. a banda que sofria muito preconceito, né? E eu escutei esse disco do Gordinho e, mano, que disco foda. Eu falei, caraca, porque eu não tinha parado pra escutar isso quando eu era moleque. Porque o bagulho é foda. Logo a primeirona já com umas guitarras dropadas. Eu falei, mano, caralho, mano. É que assim, o Silverchair, o que estragou o Silverchair foi o terceiro álbum. O New Que aí- Ballroom lá? O Newborn, que veio com a Miss You Love, que já era uma proposta mais romantiquinha. Aí veio com a Anna Song, que era quando ele tava com aquele problema de anorexia dele, lá, o vocal, né? Ele teve essas piras, esses problemas loucos aí. Aí essas músicas hyparam demais, fizeram muito sucesso. Então acabou ofuscando o trampo mais antigo dos caras mais pesados, que é essa pegada que a gente já curte um pouco mais, né? Eu gosto de guitarra com distorção comendo solta, mano. Tá ligado? A minha nurse, pô, bonitinha a música, né? Mas, caralho, cadê a distorção dessa porra? O vocal teve problema do joelho também, né, mano? Teve Teve, problema mano. do joelho, tá todo fudido lá. Esqueci, Quase fazer show. É, esqueci o nome da doença dele, mas era uma doença rara, delicadíssima, né? Que zoou os dois joelhos, mano. É gota? Não, gota. Não era. Vamos falar com quem é especialista? Crildo, dá pra dar gota no joelho ou não?
Dá. Qualquer junta você consegue ter alguma crise de gota. É maravilhoso ter um joelhólogo com a gente, né? Especialista em joelho. Aqui é o clube da gota. Ele e o Zé aqui, meu Deus. Meus amigos tá tudo ficando com gota, mano. Tô ficando assustado, mano. É, Sério, já uns 4 já. Você tá doido, mano. Não, mano. Deus me livre de gotas. A única gota que eu queria era de LSD. Difícil de achar uma dessa. É difícil de achar uma dessa. Não cabe, eu só vi no papelzinho só, mano. É, mano, não, os caras tá moderno, cara. Tem gota É, agora. pô. Um gota, mano. Agora eu quero. Como que você compra uma gota? O cara pinga assim, ó. Eu comecei a ver que eu tava ficando velho, então os caras tá começando a bolar na piteira. Eu falei, ixi, Né, mano, pode esses crer. porra aí de piteira, caralho. Aí os caras falaram, vamos tomar uma gota de LSD, aí você compra a gota e o mano fica do seu lado dando rolê com você. Quando você quer usar, não. Dá minha gota. Uma roupa de enfermeiro, assim, né? Como se estivesse tomando vacina. Walter White da quebrada, cara. E, Tá então, louco, mano. e aí você começou a tocar, mas você tocou, chegou a fazer som próprio ou não? Só, tipo, só tocando cover só? Sim, mano, eu tenho... Quer ver? Dentro desse rolê todo, né, mano, eu comecei no metal, comecei a ir pro grunge, aí na escola eu conheci uns emo. Montei uma primeira banda emo. Aí a gente criou umas músicas autoral, começou a fazer uns showzinhos com as músicas autoral, que era nessa linha de NX0, puxava um pouquinho ali pro Fresno também, né, mano, que a gente gostava de pegar as menininhas, né? Você NX0. reclamando do CD do Silverchair. As coisas mudam, né, cara? As coisas mudam, né? Na época eu era um jovem rebelde metaleiro do grunge. Né? Jesus numa moto, né? Jesus no skate. Não, o bagulho era louco. Aí eu tive essa banda, a banda acabou. Depois disso, mano, desvirtuei de tocar tudo que é tipo de rock. Velho, eu cantei até um dia no Luar Rock Bar, vocês devem conhecer. Lá Já no ouviram falar? Itaquera, já toquei lá. Tem um palco, tem o pico, né, que toca, tem o palco, aí tem uma parte de fora assim, né? Isso, Do lado tem, esquerdo, tem do- 2 ambientes externos, né? Tinha Sim. 2 ambientes externos, o lá do banheirinho e a área de fumante lá na frente. Eu toquei lá. Uma vez eu um cantei tempo. lá com cover de brujeria, mano. Caralho, mano, brujeria. Sério, mano? Eu cantei com Pô, mas cover tu tava de chutando brujeria. pra tudo que é lado, né, mano? Pra você ver como era radical, cara. Não era só no skate, não. Você falou que seu pai era compositor, você chegou a ter esse lance de compor também com as bandas ou não? Cara, eu cheguei a compor umas paradas, aí... Na época, existia aquele... O Pure Volume. Aí eu tinha publicado, eu acho que 2 músicas minhas, assim, gravado voz com um gravadorzinho caseiro, assim, ó, gravei voz e a guitarrinha desligada, postei lá, passou um tempo, eu, tipo, fiquei um bocado de tempo sem mexer, aí eu vi que uma banda pegou minha letra e fez um instrumental em cima, gravou e registrou, mano. Aí eu desiludi, mano. Você acredita, mano? Aí eu só criei melodia, mano, eu fiquei meio frustrado com essa parada de escrever letra, você acredita? Foda, mano, mas isso acontece muito, velho. Muito. E na época era um susto, né? Que eu era molecão, né? Eu era menor de idade ainda. Aí isso aí Só bagunçou. pô, dá nem pra comigo. reclamar, né, mano? Não, bagunçou. Era conversão de internet. Eu usava internet de escada. Você tem noção quanto tempo eu demorei pra subir aquele piloto? Madrugada, né, mano? Nossa, Esperando dar um mano. pulso só, né? Ninguém vai entender nada. Mas né? da hora vai quando vê a banda larga, né, mano? Aquela que você fica assim, caralho, agora eu posso ficar agora eu posso ficar na internet sem Nossa, velho, mexer no telefone, né? E sem esperar da meia-noite, É, né? esperar da meia-noite, meia-noite. Espera até mano, meia-noite pra tá. pagar um pulso só, senão você... Cada minuto era um pulso, né? Se eu não me engano. Sofria, né, mano? Domingão, a molecada, ninguém saia de casa, né? Não, aqui, mano. Domingão eu só saía de casa quando chegava à noite, que aí ia resenhar no portão com os amiguinhos. Aquela até dar umas 7h30, né? Que aí Sim. ia entrar pra ir pra escola no outro dia, né? Você sempre morou em Itaquera? É, mais ou menos, né, cara. Por ali, né? Eu moro na Cidade Líder, né? Aí da Cidade Líder eu mudei pro centro de Itaquera, eu morei 1 ano com meu pai. Aí teve uns anos aí mais pra frente da minha vida, em 2016 eu fiz uma loucura e me joguei pra Argentina, sozinho, assim, ó, cara, coragem, eu fui lá e morei 4 meses lá pra tentar sorte. Aí deu errado, claramente. Mas aí, Tô mano, como é, aqui, né? Claramente deu errado. mas como é que foi? Você pegou, meteu as caras e falou assim, mano, um dia simplesmente se acordou e falou, mano, eu vou pra Argentina e foda-se. Eu tava com plano, mano, na real, eu namorava uma mina e eu tava com plano de ir pra Grécia, tá ligado?
Tava até estudando por conta própria, já uns 6, 7 meses de grego, tava começando a entrar em nível de conversação, que eu tinha facilidade de ter uns parentes dela lá, que eu já conhecia, né, eles falavam português e grego, então eu tava entrando em nível já de conversação com eles. Já tava com o esquema de trampo lá e tudo mais. Aí eu descobri uma sacanagem dela comigo, mano. Tá ligado? No dia do aniversário dela. Aí a gente separou. Aí eu fiquei com essa pilha, mano, eu vou pra Argentina, mano. É aqui do lado, é mais perto. Se acontecer algum problema, mano, Mais fácil pra voltar, né? mais fácil pra voltar, não ter que atravessar o oceano, nem sei nadar, tá ligado? Não ia aguentar que eu sou fumante, tá ligado? Com certeza ia estar chapado, mano. Ia ver a tartaruga achar que era um dinossauro, é melhor eu ficar aqui em território terrial, né? Porque aqui na América Latina mesmo, eu me joguei, mano, fui pra lá. Saí do trampo que eu tava trampando no Shopping de Canduva nessa época, eu lembro. Eu tinha feito uma moeda lá, tinha ganhado uns bônus. Minha mãe me ajudou com mais uma merreca, eu peguei e me joguei, mano. Comprei uma passagem de busão e fui. Quanto tempo daqui até lá de busão? Mano, deu 2 dias e 12 horas. Caralho, hein? Mas que rolê da hora foi, mano. Conheci um monte de lugar, um monte de gente maluca, mano. Boliviano, argentino, uruguaio. Conheci... Tinha um cara da Jamaica que eu achei que ele ia me roubar. No final ele me deu um cachimbo, mano. Mó brisa, mano. Mó brisa. Desci do busão lá numa parada. Achei que o busão tava indo embora sem mim. Os caras estavam indo lavar o busão. Eu correndo atrás. Vixe, uma loucura, mano. Uma loucura. Mas foi da hora. Foi uma experiência E aí, quando maluca. você chegou lá e... Agora o que que eu faço? Então, eu não fui tão burro, né, mano? Mas eu fui meio burro, né? Aluguei. Foi meio-meio, né? Eu fui quase muito burro, né? Não fui tanto assim, ó. Aluguei um Airbnb por 9 dias, né, mano? Aí eu cheguei lá e falei, tá, agora como eu chego nesse lugar aí, mano? Por sorte, eu tinha feito amizade com 2 minazinhas no ônibus, que uma era brasileira, que tava, tipo, passando as férias da faculdade aqui, e a amiga dela tinha vindo com ela, que era argentina, e por acaso elas estavam no prédio do lado do meu. Nossa. Olha que só. Mas, tipo, mano, mas muita coincidência mesmo, tá ligado? A gente se conheceu no ônibus, assim, tipo, paramos pra comer um lanche, eu tinha dinheiro trocado, elas não. Aí elas, puta, como que a gente vai fazer que não sei o que? Ela falou, mano, troca aqui comigo uns pesos, dá nada. Aí a gente trocou, comemos os lanches, entramos no busão felizes e sorridentes e cheguei no meu destino. Mas aí foi, mano, uma loucura, né? Cheguei lá sozinho, não sabia falar o idioma. Eu olhava, a única coisa que me consolava é que eu olhava da janela do meu quarto, tinha um dia lá. Eu falei, caralho, aqui tem dia, mano. Até aqui tem dia, Tá pô. ligado? E o Universal, fiquei surpreso quando vi o Universal lá. Mas, Tem Universal lá, mano? Universal, cara, tem Universal Você lá. tá zoando. Sério, Juliano. mano. Caralho, E é mano. igualzinho as daqui, mano. Só que eles falam em espanhol. É igualzinho as daqui, mano. Mas você, tipo, tinha alguma ideia assim, tipo, eu vou trampar disso, eu vou, sei lá, vou ser artista de rua? Que porra que eu vou Então, fazer? eu devia ter levado um violão. Se eu Você não tivesse... levou? Não levei. Porque na real não tinha violão, né? Eu não levei porque eu não tinha violão. Mas eu devia ter arriscado levar minha guitarra. Sim. Tá ligado? Porque os músicos de rua lá são péssimos cantando músicas brasileiras e eles faziam mó dinheiro, mano. Sério. Você acredita? Mano, Capital Inicial é estouradaço lá, mano. Sério? Estouradaço lá, mano. Os caras têm um DVD cantando em espanhol lá. Que toca, tipo, na estação de trem, tá ligado? Eu achei isso muito louco, mano. Eu vivi uns bagulho muito doido lá na Argentina, Você mano. ficou onde ali na Argentina? Eu dei um rolê lá, hein? Eu tava, tipo, ciganinho. Eu cheguei lá, eu fiquei 9 dias em São Telmo. Aí venceu meu Airbnb. Descobri que um primo de um amigo meu aqui do meu bairro tava morando lá num bairro próximo. Ele me hospedou 2 dias na casa dele e me ajudou a arrumar uma outra habitação na casa de uma argentina doida lá que tinha trabalhado com o namorado dele. Aí de lá eu fui pra Lomas de Zamora. Incrível esse bairro, mano. Que lugar bonito, mano. Muito arborizado, muito limpo, muito tranquilo. Parece um lugar que só tem velho, mas a galera é mó jovem, mó legal. E aí de Lomas de Zamora, eu dei um raspinho assim, ó, por Temperley. De Temperley eu fui pra Longchamps. Aí eu fiquei lá 2 meses em Longchamps diretão. Que é tipo o extremo leste, tipo Itaquera. Sim. Tipo Pode centro, crer. Itaquera, tipo mais ou menos a mesma distância. A gente já tava naquela crise doida já, né? Que tava- Cara, quando eu cheguei, fazia uma semana que já tinha trocado o presidente, mano. Foi o... como O que é? Macri. Ah, o Macri tinha... Nossa, ele cagou com a Argentina, né? Ah, mas Ele É por cagou. isso que a moeda deu uma caída, né? Deu uma caída. Você tá monstro, sendo né? muito humilde, cara. Ela despencou, mano. Irmão, ó.
Eu fui pra lá em 2016. Quando eu fui pra lá, a moeda tava valendo R$1, valia 4 pesos. A última cotação que eu fiz, R$1 tava valendo 36. Caralho, Isso já mano. faz uns 2 meses que eu vi esses resultados. 36, cara. Aí você imagina quanto desvalorizou. Pô, então se você sair com uma graninha daqui, uns 10 contos, você fica bem lá, então. Se sair com 5, você já fica bem, irmão. Mas se você sair com 10, você tá bem mais legal. Tá ligado? Tá vendo os ver cara... agora como tá o custo de vida lá, né? Deve estar um absurdo. Tá vendo os caras discutindo na internet lá, os caras tava discutindo lá, acho que era no Face lá, que tava falando com o argentino, é bagulho de futebol, né? Aí Puta, os caras os caras falaram, cala a boca, mano, cala a boca, senão eu vou comprar seu time. Aí o cara mandou a foto de R$2, assim, ó. E quando a gente tá falando aí, eu vou comprar seu time, mano. Nossa, é embaçado. Caralho, que foda, mano. Você saca real lá os caras, eles dão uma gansada, mano. É? Lógico, é. Tipo um gringo sacar uns euros do seu lado, você vai falar, tá porra, mano. Uma nota dessa aí, compra meu carro, tá ligado? É tipo isso, mano. Se eles tirar de 200 ainda, mano, você, os caras Nossa, pira. tá louco. Já é rei lá. E, mano, que experiência da hora que você tira de lá e a pior que você tira ali, Mano. naquela sua vivência na Argentina ali. Ó, quer ver? Experiência da hora. Eu tive algumas, né? Uma experiência que eu achei muito da hora foi o dia que eu fui. Que eu tomei um quadro. Tomei um quadro com uma florzinha no bolso. Aí eu falei, fudeu, né? Eu tô longe de casa, não conheço ninguém, falo enrolado pra caralho. Eu fui pego com maconha aqui, mano. A policial trocou ideia comigo de você. O que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, tô andando de skate, tava esperando meus amigos, né? Que eles falaram pra eu esperar aqui, eu sou do Brasil, faz pouco tempo que eu tô aqui, eu tô, né? Eu achava que aqui era tranquilo de ficar, né? Pelo visto sim, né? Aí ele, não, tá tudo bem, você mora onde? Eu expliquei mais ou menos onde eu morava, né? Não era tão longe. Ele falou, não, tá bom, só fumar na sua casa. Me devolveu, eu fiquei assim, sério? Ele só não fuma aqui, que aqui é um lugar público, tem criança na rua. Tá bom, obrigado, legal. Aí, tipo, flor. isso eu achei uma experiência da hora pra caralho. Uma experiência muito ruim, velho. 9 horas da noite, você não compra bebida. Não? Não compra bebida na rua. Você tá zoando. Não compra bebida na rua. Você quer beber, você entra pra um bar. Se você achar algum bar aberto, depois das 9, você entra pra um bar, num pub. Você não vai beber na rua. É crime depois das 9 horas da noite. Não sei se mudou, mas era crime. Nos Estados Unidos também é assim, né? É crime você beber na rua. Você né? tinha que embalar tem sua que embalar garrafa. a garrafa, né? Não pode andar na rua. Caralho. 9 horas da noite, quem for pego com bebida alcoólica. Posto de gasolina é impossível vender bebida. Os caras acham a gente doente, sabia? Sério? É lógico. Vai, irmão, lá em São faz Paulo. sentido, e faz sentido. Tipo, eu entrei no posto de gasolina, né, com os caras, falei, vou comprar uma cerveja. Os caras riram da minha cara e falaram, onde? Falei, no posto. Eu falei, no Brasil vende? Falei, vende. Vende? Falei, vende, pô, mano. Vixe, ela é Posto- 24,48. É normal você entrar no posto de gasolina. Mano, mas num país que tem a lei seca, faz sentido o pensamento dos caras. Um país que tem a lei seca, vender bebida alcoólica onde você abastece seu carro, pros caras não faz sentido. E Se é for ver, verdade, realmente é não faz verdade. sentido, É um né? país de lei seca, a gente tem a lei seca. Você não pode conduzir bebendo. E como você pode ir de carro, abastecer seu carro e comprar uma cervejinha? Ou uma vodka. Você compra uma vodka. Se for no posto de gasolina, você compra uma Nossa, vodka. até uísque. Você compra um whisky, exato. Lá não existe isso, você não acha isso, cara. Isso daí, tipo, em certa forma é ruim, né? Você quer sair pra tomar um bagulho à noite, você trombou a mina, um amigo um brother de trampo de miliano. Puta, por acaso, mano, nunca mais recebeu. Vamos tomar uma cerveja e ir embora? Não dá. Pode crer, caralho. Dependendo de onde você estiver, você não arruma, mano. Caralho. E as cocotinhas lá, chegou a dar uns beijinhos lá na Argentina, ó? Ah, foi da hora, hein, mano. Encantou alguma da Argentina? Fui atacado por uma argentina numa balada, mano. É? Na real, Como é que foi? Conta pra mim, mano. Você falou que você tocava no NX0? Ai, caralho. O coração até acelerou, que eu acho que se eu tivesse falado tinha funcionado, tá ligado? Cara, não, mano. Mano, quando eu fui pra lá, eu namorava com uma mina, né? Aquela mesma que eu tinha separado. mas é vocês- que eu não me aprofundei muito nisso. A gente tinha separado e ela foi comigo. Aí ela passou uns tempos lá comigo e me abandonou lá e voltou. Então, eu tava numa bad muito profunda, que eu realmente fiquei, tipo, sozinho, apesar de que desde que eu cheguei eu tava fazendo os corre tudo sozinho, né, mas ela, tipo, pegou e me abandonou, me avisou, tipo, na sexta-feira que no domingo ela tava com uma passagem comprada pro Brasil. Aí eu fiquei muito mal com isso. E os amigos que eu tinha feito do skate falaram, não, brasileiro louco, você tá muito mal, vamos dar um rolê com a gente, vamos te apresentar umas minas aí, vamos sair pra um rolê. Aí me levaram pra um baile
Que era tipo, mano, vocês já ouviram falar de cúmbia? Já? A cumbia, que é o que o Tevez dançava aqui no... Isso! É um Aquele estilo que de dançava música assim, que tem um ritmozinho que fica... É. Esse bagulho acho que eu já perturba, ouvi, que tem em já. todo lugar lá, né? A gente você dorme com esse titi na cabeça. Aí os caras me levou, só que era um baile de cúmbia bicheira, que é como eles chamam. Que é como se for a cúmbia que eles me levaram, era tipo um forró com letra de funk pesadão, só que nesse ritmo do tá ligado? Cara, eles fizeram uma mistureba do Que caralho. é tipo tem a cumbia romântica, que é o que toca nas novelas, né? Que, né, baila comigo, meu amor. E tem a cumbia bicheira, que é tipo, você entra na ponta da Glock, tá ligado? É sério, mano, mas é de mais ou menos essa pegada, tá ligado? E esse rolê que os caras me levou era esse tipo baile de favela num monstro, muito louco, mano, muito louco. Com as dançarinas, assim, ó, nível da altura da cabeça, assim, nos polidenses, os caras, é mó brisa o rolê. E eram as bandas ao vivo tocando, mano. E eu lá, os caras encheram meu copo de cerveja, os caras tudo cantando e dançando. Nós estávamos 5 caras. Cantando e dançando e brisando. E eu, tipo, não entendendo nada, que eu já tava muito louco de flor. E, mano, e cerveja e toma Fernet com coca e chapando. Eu tô aqui dançando, né? Descontraído, olhando a gatinha olhando pra mim, sensualizando assim de longe. Fala, falei, puta, acho que eu vou me dar bem, né? Peguei, chamei a gatinha, mano, ela riu. Aí eu falei, caralho. Mas ela tava toda jogando charminho, daqui a pouco veio uma mesticinha de trás dela, mano. Sensualizando, grudou no meu pescoço, me grudou na parede e flap, me grudou num beijão, mano. Eu falei, caralho, mano, as argentinas são mó legal, né? As argentinas são mó legal, mano. Ela pegou, saiu rindo, mano. Eu falei, tipo, os caras tudo... Felicidade, Brasil, caralho. Daqui a pouco veio a outra, que riu de mim primeiro, mano. Aí pegou ela também. E me grudou, mano. Eles me pegaram, eu não peguei ninguém. Brasileiro louco. Ele brasileiro é louco, mano. Muito louco. Não, essa experiência foi da hora. As argentinas são muito bonitas, mano. Elas, assim, as argentinas não têm o corpo das latinas do Brasil, tá ligado? Tem uma outra assim que você fala, puta, corpo dona, é mó bonita, né? Tal, que não sei o que lá. Mas elas são lindas, mano. Que mistura interessante. As meninas são muito bonitas. Você sofreu algum muito Cara, eu ia preconceito falar lá isso por ser agora, brasileiro, mano? Existe lá? Cara, existe. Mas eles me disseram, quando eu fui pra lá, que era pra mim tomar muito cuidado, que eles tinham muito preconceito. Na moral, me acolheram mó da hora. Pode crer. A galera... prendeu, né? Você fala assim, Às cara, vezes é lenda, né? É, então, Ou não tem algum também- caso isolado ou outro, né? Então, Os cara- pode ser né? também. A galera gosta de generalizar as paradas, né? Sim. Às vezes eu, tipo, posso ir numa outra entrevista de podcast e os caras me tratar mal, eu falo, puta, fazer entrevista de podcast é uma bosta. E não é verdade. Tipo, Sim. a prova tá aqui, tá ligado? Pô, tá legal pra caralho. Puta que Né? foda. É, porque quando a gente conhece um argentino, a gente não trata mal. Pelo menos os que eu conheci, mano. nada. Eu penso Gente tipo, da gente, o cara né? argentino, dá pra trocar uma ideia, dá pra tipo, conhecer o cara, ver como que é a experiência do cara. Ó, com é o Dá boys umas lá. zoadas. O que eu tenho... Dá, Lógico, mas eles também zoam, viu, mano? Então. Os caras também zoam. Igual, Mas- eu não torço pra ninguém, não curto futebol. Uhum. Eu acho que isso amenizou bastante as coisas pra mim lá. Sério? Pra caralho. Tipo, mano, quase todos. Uma das primeiras coisas que os caras perguntam é Maradona ou Pelé? É. E você? Ah, mano, Luan de Oliveira. Quem é Luan de Oliveira? Skatista, caralho. Eu sou do skate, mano. Não ligo pra futebol, não, mano. Às vezes eu falava um Pelé, só pra tirar onda, mano. Pelé. Negão, vai pegar o Maradona e serve. Você lembra da reportagem que teve no Pânico, que os caras foram na Argentina lá, mano? Aí o cara... O cara levou dengue pra lá, mano. Você lembra dessa fita? É, tipo, foi nesse mesmo dia, nessa mesma Foi reportagem. nessa mesma viagem. Que o cara que faz o Ceará, ele colocou a camisa, se vestiu de Pelé assim, pintou o rosto assim. Os caras dão E ele lá jogando lá com os caras. Lá, os caras chegaram, deram uma nele lá, mano. Vou quebrar até o braço, mano. Nossa, mas tem que ter coragem também, né, mano? Ah, mas aí provocou, né, mano? Não, demais. Não, coragem dele de fazer o personagem, gravar né? esse quadro. Imagine. Não, você é Da louco. visita. Chega lá, mó, começa dengue pra caralho. Não, mas os caras do Pânico tem umas histórias mil grau, né, mano? Ah, que eles deve eram ter, forçados mano. a fazer uns bagulho. A Sabrina Sato mesmo já falou várias paradas, né, mano?
É Sim, 1000 graus, né? Panicat também tem umas É, entrevistas aí, mano. né? Nossa, é uns louco. podcast aqui da Cara, galera até foi. o Bola também fala que tem uns bagulho que ele fala, mano, isso aí não vou fazer não, mano. Sério mesmo. Não, então, mano, é embaçado, né, mano? Mas, Que assim, tecnicamente é seu contrato, é seu trampo, né? é que depois que vocês foram pra Band, ficaram meio paia, né, mano? Mas na época da Rede TV ali, meu Deus, mano, o bagulho era 1000 graus, mano. Não, mano, era insano, você é louco, os caras é doido, mano. Caralho. E o... Quando que foi isso, mano? Que eu Você fui foi pra Argentina? pra lá, Quantos anos atrás? 2016, mano. Foi no ano da Olimpíada. Foi 2016. Caralho. Ó, quer ver? Eu cheguei lá, a maioria deles até falaram, mano, se você tivesse vindo o ano passado, você não voltava, porque ainda tava a presidenta Marina, eu acho, a presidenta antiga, e tava mó bom o país, Uhum. tá ligado? E quando eu cheguei lá, o Macri tinha demitido 184 mil pessoas, parece, dos cargos públicos deles, assim. Pode crer. Tipo, ele afundou, a Argentina colocou em crise, mas ele ganhou as eleições com essa proposta. Os 2 primeiros anos eu vou afundar o país pra juntar uma grana, e nos outros 2 anos seguintes a gente vai começar a reerguer, aí vocês me reelegem e a gente conquista a parada toda. Só que não foi bem assim, né? Caralho, Uma que fita, foda. né, mano? Uma loucura. E quando que você... E o lance da comédia veio logo depois disso, mano? Não, o lance da comédia veio bem depois. O lance da comédia, mano, ó, janeiro agora vai fazer 4 anos que eu entrei pro stand-up comedy, que eu comecei a fazer comédia. A comédia, eu costumo dizer pros camaradas que ela salvou minha vida, tá ligado? Por quê, mano? Porque foi bem o comecinho de pandemia, antes de começar o primeiro lockdown, eu tinha uma marca de skate, eu ainda tenho ela tá meio parada, né, mas ela ainda existe, eu tenho uma marca de skate chamada Hard Hill, e eu tinha um negócio de água e gás com meu pai, na época. Eu namorava uma mina também nessa época, né, e no comecinho da pandemia calhou de a mina terminar comigo. Aí eu comecei a entrar em depressão, veio o lockdown, não conseguia mais produzir os bagulhos da minha marca pra vender. Comecei a ter conflito com meu pai por conta dos meus estresses, das minhas percas. Rompi o negócio com meu pai, então perdi 2 negócios, a namorada, entrei em depressão. Aí eu me vi no fundo do poço, tá ligado? Sim. Tentei um atentado contra a minha vida, tentei me matar, não deu certo, graças a Deus. Deus é muito poderoso, gosta muito desse cabelinho liso que eu tenho. Ele falou, não é sua vez, filho. Levanta. Aí eu levantei, comecei a... Eu tava muita bad, e uns amigos meus começaram a me levar pra sair pra alguns lugares. Aí eu ganhei um VIP pra assistir um show de comédia, num comedy que tem aqui em Itaquera, que se chama Hansá Comedy. Recomendo todo mundo conhecer esse lugar, que os donos de lá são incríveis, a energia daquele lugar é surreal. É um comedy pequenininho, mas é o melhor lugar na Terra. Vocês têm que conhecer, é maravilhoso. Pode crer. Fica ali na HDI, esse comedy. Aí eu colei lá pra assistir. Tava meio acanhado assim na porta, entrei pra assistir. O show foi incrível. Eu saí de lá, tipo, mano, muito feliz. Fiquei conversando com os comediantes depois e a galera começou a achar que eu fazia, porque eu tava tão feliz que eu ficava fazendo piadinha com os caras. Aí, não, pô, não faço comédia não, mano. Eu tô aqui pra ver vocês, tá ligado? A Tainã tava nesse dia até. A Tainã Bartô. Aí, não, mano, eu vim aqui pra ver vocês, mano. Eu tô começando a colar no rolê agora e tal. Aí, pô, você devia... Aí eu comecei a colar outras vezes, né? Aí, pô, todo mundo fala que, tipo, você é engraçado, você devia começar a escrever, mano. Mas, mano, pior que é verdade, né? Eu sempre gostei dessa parada, eu vou tentar começar a escrever. Eu comecei a estudar comédia. Fiz amizade com alguns comediantes, um amigo meu, Luiz Diego. Agora, eu esqueci agora se foi pro Recife que ele foi pra terrinha dele, né? Já faz uns anos, mas ele tava aqui em São Paulo e ele começou a me mostrar o circuito. Ele, vou te levar hoje no Lilith Comedy, vou te levar agora no Hilários, vou te levar pra conhecer o Beverly, aqui é o Hansá. Então ele começou a me levar, ele tinha carro, ele começou a me levar pra todos os comedies. Eu comecei a consumir muita comédia e por estar envolvido já com os comediantes, eu comecei a escrever, até que eu tive coragem de subir no palco a primeira vez, mano. E pra escrever é diferente, né, mano? Tipo assim, quando você vai escrever pra comédia, tipo, escrever pra você mesmo fazer, ou não, você já tirou de letra? Ah, mano, é diferente, né? Porque até a Tainã veio aqui, ela falou, mano, tem um livro lá que o cara quer escrever, o cara quer começar a fazer Sim. stand-up, ele tem que ler esse livro. Sim, é um livro, por acaso, é um livro do Léo Lins. É o Segredos da Comédia Stand-Up. Eu tenho certeza que é desse livro que ela tá falando. Esse livro é muito bom, cara. Independente se você gosta ou não do Léo Lins, se você gosta de humor ou quer aprender a escrever conteúdo cômico, esse é o caminho, mano. O Segredo da Comédia Stand-Up, do Léo Lins. Esse livro é o passo a passo
de como você ter ideia pra criar o seu primeiro tópico, de como você escrever uma sequência de uma piada, de como você escrever os punches da piada, que é o momento cômico, a explosão do riso na piada, nos momentos certos, como vender sua piada. Esse livro é muito completo, ele é muito bom. O Nando, inclusive, no meu aniversário, ele me deu esse livro. Eu tô lendo pela segunda vez esse livro. Caralho, Olha que foda. foda. É. Mas eu já vi uma galera falando desse livro aí do Léo Lins. É muito bom, velho. É muito bom de verdade. Caralho. Não é o único que tem, mas esse é tipo a Bíblia. Caralho, que foda. Ele é tipo a Bíblia E- do stand-up. Todo como- mundo recomenda. E como é que foi ali, mano, seus primeiros shows ali? Você fez aonde primeiro? Onde que você perdeu o Cara, cabaço? Cara, eu perdi, mano. Meu cavacinho foi, mano. Eu vou entrar na mesma linguagem aqui, né, cara? Foi num lugar, mano. Num bar, numa hamburgueria que se chama Le Burger. Que tem lá é lá pros lados do centro, é uma travessinha da Augusta, se eu não me engano. Só que sem ser pro lado dos barzinhos, pro outro lado da Augusta ali. Era uma hamburgueria geek. É geek que fala? Geek, né? Isso. Uma hamburgueria geek. E tinha uma galera que tava produzindo um show de stand-up lá. Então tinha a noite de open, né? Que é como a gente chama, que é os caras que tá começando a fazer piada. Então eles me deram a oportunidade, como eu já tava rodando no circuito e tava querendo já apresentar, os caras falaram, mano, separa 5 minutos, prepara 5 minutinhos de texto seu e vem aí fazer. Aí criei coragem, coloquei meu nome na lista e fui lá fazer. Que a pessoa acha que 5 minutos é pouco, né? Pra quem nunca fez, mano, é uma eternidade. Não acaba nunca, né? Nossa, o joelhinho batendo um no outro aqui, assim, o fio do microfone nervoso, você não consegue segurar o microfone, é foda, mano. Você vai falar, você começa a se enrolar, aí se você fala, a galera não ri, dá um desespero, aí você começa a gaguejar, mano, é 1000 graus, mano. Mas o meu primeiro take foi legal, cara. Como que foi? Não falar o texto inteiro, mas você falou sobre o que, assim, você lembra? Ou se você quiser contar um Mano, eu pedaço. lembro- Se você quiser fazer o texto aqui, Fazer um pedaço só pra gente... Não. Ou é muito... É tipo, se for como primeira Na real- música, Na que real, ninguém não gosta da primeira música, né? Se não, for não é assim, nem tudo isso, bem. não é nem isso. É que, tipo, eu não vou lembrar a sequência das piadas que eu fazia naquela época. Eu já escrevi muita coisa já, né? Ah, São 4 anos, né, mano? São 4 anos escrevendo aí, tipo, não vou falar que eu escrevi diretão 4 anos, que, né, senão eu ia ter uma bíblia também hoje, né? Aham. Mas, puta, tem muita coisa que eu escrevi, mano. E eu lembro que tinha, nossa, minhas piadas não começaram muito ruins, velho. Eu lembro que tinha uma piada que eu não vou lembrar dessa piada, né, Paulo? Eu queria lembrar, porque ela é muito ruim, velho. Porque eu tinha feito uma comparação sobre aquelas minas que postam coisas falando sobre energia no TikTok, essas coisas assim, né? Eu fazia uma comparação com a Enel, pra você ter noção do nível de ruindade que era, tá ligado? Mano, era foda. Mas hoje você fala Aí- mais sobre o que, assim, os seus textos Tipo, hoje em atuais, dia, mano. Tipo, depois que eu meio que descobri o meu persona, né? Depois que eu descobri qual que é a minha linha, assim, eu costumo falar do meu cotidiano, falo dos meus amigos, né? Que eu tenho uns amigos muito doidos de Itaquera. Eu falo de coisas que eu vejo que já aconteceram em Itaquera. Falo do meu filho. Eu tenho um filho de 2 anos, mano. Ó. É, Qual o nome dele? Noah, mano. Oh, quiser dar um salve pra Não, ele. neném, papai te ama. por que É. Noah? Ah, porque a mãe dele quis. A mãe dele Foi ela que escolheu e pronto, né? Eu achava bonitinho também, senão é um puta nome bonito, mano. Eu achava da hora já. Sim. Só que a mãe que escolheu, meio que Você não teve eu, poder de escolha, eu né? topei forçado. Mas eu gostei, é um bom nome. Noah Ferrari é um puta nome forte, ó. Da hora. E o... Opa, Eita, foi mal, chutei a foi- mesa, foi, gente, eu ó, vi que desculpa. A TV tava caindo, eu falei, nossa, eu trabalho. E hoje você se apresenta mais aonde, mano? A galera quer te ver, como que faz, mano? Você tá em qual mais, assim... Então, eu tô onde a galera me chama, mano. Eu tô por aí, mano. Tô por aí. É que assim, eu tive várias fases, assim, dentro da comédia. E por ser pai, né, mano, agora, eu tive algumas limitações devido a trabalho, né, mano? A comédia ainda não é um trampo que sempre me paga. Então, eu tenho que pagar pensão, né? Eu sou separado dele, tem fralda pra comprar, fora pensão, tem Sim. várias responsas, né? Então, às vezes, assim, eu pegava um ritmo bom de fazer uma sequência no Lilith. Aí eu tava fazendo, por exemplo, toda semana no Lilith. Aí eu começava a fazer uns shows, assim, tipo, em outros bares também. Ou então uma sequência sempre ali no Hansa Comedy. Aí eu começava a trampar.
Aí eu tinha que deixar a comédia um pouco de lado. Pode Aí eu já crer. não tinha mais aquela constância naquele lugar. Então eu já tinha que voltar a rodar em outros lugares. Hoje mesmo me chamaram pra fazer um show na Augusta. Só que eu falei, não, já tenho compromisso. Hoje não vai dar. Vou falar com os filha da puta lá do podcast. Ah, tá maluco, mano? Adorei vir aqui. Não fala isso não, mano. Até doeu meu coração. O Chechel me chama. Obrigado, Chechel. Não esqueça de você não. Remarca a minha data aí, cara. Eu vou Deixa, hoje colar. ele é nosso. Hoje eu perdeu pra 2 hoje, hein? Ele vai adorar esse corte. Tem algum comediante que você se inspirou na época, assim, que você assistia muito, ou até hoje esse é o meio? Cara, assim? tem um bagulho que é muito doido, mano. Tem um bagulho que é muito doido. 2 dos meus comediantes favoritos, 2 dos caras, assim, que são uma referência muito grandes, assim, pra mim. Eu tive o prazer de ter um contato muito próximo com esses caras recentemente, você acredita, mano? Que é o Patrick Maia e o Nando Viana, velho. Olha que Olha que foda, bagulho mano. louco, né? Eu comecei a colar no Clube do Minhoca e, coincidentemente, o Patrick é dono, mora lá perto. Então o Patrick tá sempre lá. A gente acabou se conhecendo e, tipo, a gente tá ali sempre no mesmo círculo de pessoas, né, mano? Olha que bagulho muito louco. Foi assistir o solo dele, ele assinou, fez uma dedicatória no meu livrinho que eu tenho dele. Eu tenho um livro de piada deles, né? Aham. Mano, muito foda, mano. Aí outro dia, por acaso, encontrei com o Nando lá na porta e ideia vai, ideia vem. Quando eu vejo foi todo mundo embora, tá eu e o outro brother trocando ideia com o Nando Viana, tá ligado? Olha que foda. Tipo, são os 2 maiores referências pra mim na comédia foram esses caras, né? Que é mais ou menos a linha assim que eu sigo. Eu gosto muito de piada curta, Patrick Maia é mestre nisso, velho. E o Nando Viana é chapadão igual eu, velho. Ele já me arrumou uma seda pra fumar um, então, mano, eu acho que tem um acordo da hora ali, né, mano? Foi da hora você conhecer seus ídolos assim. Não, galera muito que você foda. tinha Isso é uma coisa que a referência. música não me proporcionou, tá ligado? E a comédia a gente já tem uma conexão mais forte, né? Um acesso mais fácil, né? A nossos ídolos, assim, né? Sim. Tá sempre ali envolvido. Igual, eu conheço muita gente da comédia, já apresentei com muita gente que, tipo, já tá com certo status. Igual, eu não sei se vocês conhecem a Tatá Mendonça, Sim, a cega da comédia. sim. Pô, a Tatá é um amorzinho, velho. Direto a gente se Nossa, tromba. ela é muito engraçada. Mano, se eu te falar que ela me reconhece. Eu acho isso bizarro, velho. Ela me reconhece pelo meu cheiro. Sério? Ela falou o cheiro da maconha é do Juliano. Cara, você tá aqui. Você acredita, mano? Não é nem piada isso, mano. Uma brisa, né, mano? E ela tem umas tiradas muito boas, viu os vídeos dela Não, falando, que Tatá sensacional. é genial, mano. Ela é genial. Teve uma época que ela me chamava pra filmar os shows dela. Pra você ter noção, assim. Tipo, mano, muito louco isso, né? Sim, A mina tá caralho. estouradona, mano. Depois você manda Muito pra nós, o louco. que você achou? Você viu aí? Ô, Tata, dá uma olhadinha nesse corte, vê se tá bom. Vê se o ângulo tá legal. Vê se meu cabelo ficou bonito. Mano, qual que é a maior dificuldade, mano, que tem ali no, tipo, pra você começar no stand-up e pra você começar a despontar? Porque tem muita gente que acha que é só você, sei lá, você vai lá, vou marcar um dia lá no Clube do Minhoca, do Lilith, e faço umas piadas aqui, filmo, põe no TikTok e estourei. Vai É nessa nada- ilusão. Vai, eu tô 4 anos iludido nessa aí. Mano, eu acho que o maior desafio é realmente a caneta, cara. É você sentar pra escrever todos os dias um pouquinho que seja. Que no livro do Léo Lins mesmo ele fala, tá ligado? É bom você ter um ritmo de escrita. Você pegar a mania de escrever. Nem tudo que você escrever vai pro palco, vai virar uma piada. Mas às vezes um pensamento que você teve ontem, hoje você tá com uma outra linha de raciocínio, aquele pensamento de ontem que você escreveu pode complementar alguma coisa que pode te dar uma super piada. Tá ligado? Então o desafio maior, primeiro o desafio maior eu acho que é a escrita, que é a questão de você pegar o ritmo e escrever, e a coragem de você subir no palco e contar aquilo pela primeira vez para as pessoas que você nunca viu na sua vida. Aí tem um lance de você ficar testando, né? Que é exatamente isso, que você escreve uma piada e você não tem lugar melhor pra testar do que no palco. Que é uma resposta muito imediata. É igual aqui, a gente tá aqui trocando ideia, se eu fizer uma piada, eu vou saber se ela é boa ou não, porque vocês vão rir ou não, tá ligado? É uma parada muito sincera e muito imediata. Ó, comigo não dá certo porque eu sou riso frouxo, mano. Ah, Uma vez a gente teve visto o Sasquatch aqui, ele é cego, né? E ele luta jiu-jitsu, mano.
Ele nem comediante é, eu me caguei de rir com ele aqui. Não, mas o cara é uma resenha, mano. Ah, mas tem uns caras que é naturalmente engraçado, mano. Tem uns É, cara mano, que é foda, mano. velho. Tem uns caras que é foda. E eu tava vendo, acho que quem foi que falou, mas foi o. Não sei se foi o Bruno Mazeu que falou. Ele falou, mano, tem uns caras que faziam comédia na época lá com o pai dele, com o Chico Nísio, que, mano, os caras eram horrível, mano. Tipo assim, tipo, os caras fora do palco era chato, era desagradável. Mas quando ele tava no palco, era a pessoa mais engraçada do mundo. Mas fora do palco não tinha graça, mano. Aham. E acho, Isso cara, como acontece. pode, né, mano? Isso Às vezes, acontece. tipo, a pessoa. E acho que até os caras da Hermes e Renato falaram que uma vez que tinha um cara que andava com eles lá, que o cara era muito engraçado, mas muito engraçado. E os caras tentavam colocar ele nas sketches, mano. Só que chegava da hora das sketches, ele travava, mano. Não ia. Ele não conseguia, ele falou, mano, eu não Não entendo, porque o desenvolve. cara era muito. Mano, a gente dava risada, fora das câmeras a gente dava risada, o cara fazia as piadas e fazia os personagens assim. Aí, mano, na hora que botava o cara na frente da câmera, mano, o cara Já travava. era. O cara não conseguia. É engraçado essa parada, né, mano? Isso Sim, acontece pra caramba, mano. Tem Né? algum que você conhece assim que você fala, putz, esse maluco, mó sério fora, mano. Mas no palco o maluco destoa de um jeito. Tem. Tem um amigo meu, ele tá meio parado agora devido a essas circunstâncias de trabalho, né? O Silêncio. O Silêncio é sensacional, é o apelido do cara. O Silêncio, cara. Por que o silêncio? Velho, é porque ele é calado. Pode crer. Só que ele sobe no palco, não tem quem não. Mano, quem aguenta, mano? Não tem como, mano. Não tem como, mano. Ele tem um timing cômico muito bom, velho. Nessa questão dele subir quieto no palco. Ele faz umas graças quieto. Ele vende pra você uma ideia e quando ele vem com a distorção cômica dele, você se rasga de dar risada. Aí ele começa com as piadinhas dele. Só que ele fala, tipo, calmão assim. Aí você imagina ele fazendo uma piada de cadeirante, tá ligado? Falando calmão assim. Mano, não tem como. Não tem como. Não tem como. É engraçado, né, velho? Não, tem uns caras que é, mano, é naturalmente, você olha pra cara do cara, dá vontade de dar risada. Tem gente que é assim, mano. É louco, né, mano? Que doido esse Pô, bagulho. mas tem muita gente que é assim, velho. Tem, mano. Isso. Ele é um cara que, tipo, você tá trocando ideia aqui assim, ele não é um cara que fica jogando piada, mas quando ele solta uma piada, você, É a piada, né? você já chora. Mano, sabe algo que eu acho foda do stand-up, mano? Assim, porque. É tipo que essas piadas, elas são meio que tipo. Você faz uma piada, mano. Beleza, você fez aquela piada, tal, você jogou no seu especial, você jogou na internet, sei o quê. Só aquela piada já era. Né? Aí você vai ter que meio que fazer uma tão foda quanto aquela. E. Assim, não sei se a palavra é certa falar descartável. É, digamos que sim, ela fica queimada, né? É. Porque assim, é uma piada que você já tá na internet, a pessoa já conhece, então ela vai no seu show, ela vai ver aquela piada, ela fala, essa eu já vi na internet. É, Não vai funcionar tanto quanto Sim. a primeira vez que você viu a piada. isso que é o foda, mano, porque aí você tem que fazer uma outra tão foda quanto aquela, encaixar Então. num contexto que seja tão bom quanto o outro e... Aí que entra esses comediantes que são mais de interação com a plateia. Se você parar pra pensar, os caras ficam aqui interagindo, trocando ideia, faz piadinha com você, faz piadinha com ele, faz piadinha com ele. Só daqui o cara pode tirar 3 cortes sem usar o set de piada dele. Ah, ó o segredo. Entendeu? Entendeu a sacadinha? Sim. Porque assim, a gente tem um cronograma do nosso show. A gente tem as piadas que a gente vai contar, vamos supor, um especial de 1 hora. Você tá ali 1 hora pra fazer seu show. Só que 40, 30 minutos pode ser o seu texto que você escreveu, preparou pra fazer aquele tempo. E 20 minutos você fazer interação. Essa interação é onde eu tiro meus cortes. E o show que eu tive ainda é meus 30, 40 minutos, que é do que eu fiz na caneta. Que é o que eu tenho que provar que eu sou bom. Eu não sei se foi a Bartô que falou aqui um dia, no dia que ela veio, mas parece que quando esses vídeos que eles sobem pro YouTube, os comediantes, são textos que eles já meio... que eles já rodaram já, aí Sim, meio que, sim. né, pra não ficar como descartável, como você falou, né, então registra, né, É. e fica eterno, vamos dizer assim, porque tá no YouTube, né, então Sim, fica praticamente eterno, assim, né, porque Fica no YouTube lá pra quem quiser ver. Então é a finaleira do show, assim, não é o que ele tá fazendo atualmente, né? Não sei se é verdade isso, Não, você que vive, procede. mas Isso é mais daí ou menos isso, né? isso Então daí o que o cara, sei lá, a turnê agora do, sei lá, falar do Nando Viana, por exemplo, que ele tá fazendo hoje, o texto dele, ele não joga agora no YouTube, né? Talvez, acho que quando ele passar, quando ele fizer um novo show, sei lá, um novo Exatamente. texto, aí ele joga isso no YouTube. Né? E é assim que os grandes trabalham, né? E- Os caras, eles pegam, eles montam um show, né? Tipo, pô, eu tô
tô escrevendo pra montar o meu próximo show. Que os caras grandes, né? Eu ouço isso deles, né, mano? Tipo, pô, eu tô montando o meu próximo show. Então você vai assistir aqueles shows dele, até ele fazer o especial dele. Você vai assistir os shows dele, ele vai estar testando material pra juntar, pra colocar nesse show dele. Aí pode acontecer nesse meio do caminho, tipo, algumas piadas daqui, ele gravar em algum desses testes e postar, porque ele fala, puta, isso daqui não vai caber no meu show, mas vai dar um engajamento do caralho agora. Então eu vou fazer esse corte e vou postar aqui. Mas o restante eu vou guardar, vou pôr no meu especial. Depois que ele rodou com esse especial, que ele vendeu esse especial pra vários lugares, que ele já apresentou em vários lugares, ele pega e solta as piadas todas na internet. Que aí ele tem material pra divulgar o trampo dele e ele já tá escrevendo material novo pra fazer um outro solo, né? E o que ele escreveu tá rodando aí. Exatamente. Então ele acaba ganhando tempo. Aí vem essa questão da interação. Você começa a interagir com a galera, você já tem mais cortes. Enquanto você tá trabalhando esse show, você tem cortes pra postar. Rafael Ganem tá fazendo muito isso, né? Ah, que legal. Eu tinha visto também que o pessoal fala assim, quando vai testar piada, eles vão tipo nos boteco, assim, tipo, passou vai testar as piadas. Cara, uma Ver parada, se vai. uma parada que eu vi o Thiago Ventura falando num podcast. E eu peguei essa parada e falei, mano, deixa eu fazer um teste com isso daqui e ver se é real, mano. É muito fácil você pegar, escrever uma piada, contar ela pra 300 pessoas. Dessas 300 pessoas você vai contar essa piada nova, provavelmente, 150 pode gostar e rachar o bico dessa piada. Agora conta essa mesma piada num bar pra 5 pessoas. Não é desafiador, né? Aí você vai saber se a sua piada realmente é boa ou não. Caraca. E faz sentido, né? Porque se você agradou 5, é mais fácil você agradar 150 do que 5. Sim. Tá ligado? Que loucura, né? Explodia que agora eu tô pensando, né? Sim, Então, eu particularmente, igual, eu fiz um show péssimo quinta-feira agora. Um show péssimo, por causa assim, né? Contexto geral, assim, do show, né? O show foi ruim pra todo mundo. Mas eu fui testar material novo e eu achei que eu mandei muito mal. Só que aí eu sei que eu tenho que mexer nesse material. Entendeu? Porque tinha o quê? Tinham 9 pessoas na plateia. Algumas coisas que eu testei funcionaram pra caramba. Algumas coisas velhas também funcionaram. Outras não funcionaram. Tá ligado? Só que ali eu sei que, tipo, puta, aqui eu preciso dar uma mexidinha nessa piada pra mim testar ela no próximo show e ver como vai ser a reação da galera nesse próximo show. Porque tinha pouca gente. Então eu sei que se ela não funcionou bem ali, alguma coisa tá errada na piada. A gente tava até trocando ideia lá fora, né? Falando que, tipo... Que às vezes tem os comediantes que fica muito focado na pessoa que não tá rindo, né? Nossa, isso acontece muito. Né? Em vez de se focar nas pessoas que estão rindo, né? E, mano, como é que é isso lá pra você? Acontece muito? Já acontece, tipo, de te atrapalhar no momento ali? Você fala, puta, mano... Já aconteceu, já me atrapalhou mais. Hoje em dia eu não deixo muito me pegar muito nisso, não. Eu tento me apegar em quem tá comigo no show. Tá ligado? Tipo, vamos supor que eu tô fazendo show aqui pra umas 10 pessoas. 2 pessoas não estão prestando atenção. Aquelas 2 pessoas vão me incomodar. Tá ligado? Só que eu tô aqui pra fazer o show pras 10 pessoas. Então eu vou subir no palco. Eu tento, né? Manter isso pelo menos comigo. Eu tento subir no palco com a minha energia, ok. Entregar o meu show com a mesma energia do começo ao fim. Porque se 8 pessoas estão curtindo o meu show, então eu tenho que fazer o show pra essas 8 pessoas. Elas têm que sair com uma impressão da hora de que elas saíram pra ver um show de stand-up, racharam o bico e aquele cabeludinho foi foda. Eu gostei pra caralho dele, quero ir no show dele de novo, tá ligado? Sim. Tentando conquistar essas outras duas que não estão rindo. Então esse é meu foco. Eu foco mais nas outras pessoas que estão comigo. Eu não tento não me focar muito nessas pessoas. Mas infelizmente, às vezes as pessoas ficam atrapalhando. Chamando atenção. É foda. Caralho. É, Tem algum cuzão, assim, que vai e só fica aqui, assim? Esse cara quer Vários. fazer rir agora. Vários. Mano, teve um amigo meu passou por uma situação uma vez que eu dei graças a Deus de não ter ido nesse show, velho. É sério. Nossa, não, é porque eu ia colar nesse show também. Os caras vão fazer um show, se eu não me engano, foi em Tiradentes. E era no Mall Quebradona, era um barzinho tipo Mall Quebradona, mano. Mas como a gente tudo aqui sentado na frente do palco, né? Que não tava tão cheio e ficava mais cômodo, né? Daqui você só sobe no palco, tá pertinho. Aí sentou um cara, o meu amigo subiu no palco, sentou um cara na mesa assim, bem de frente pra ele, sacou a peça e pôs na mesa dele assim, falou assim:
quero ver você me fazer dar risada. Se não fizer, a bala vai comer. Nossa, se eu fosse policial, eu ia fazer a mesma coisa. Ele saiu fora, mano. Tô zoando, Ele tô não zoando. fez o show, mano. Ele não fez o show, ele ficou em choque. Ah, mas sabe que o cara não tá tirando a onda com ele, cara? Pode ser, mano. Pode Lógico, o ser. cara vai tirar Pode pra ser, rir. Ah, mano. depende de onde era o show. Era Tiradentes, numa quebradona, mano. Ah, eu teria ido embora também. Eu também, entendeu? Por isso agradecer a Deus por não ter ido, tá ligado? Eu falei, mano, já pensou, mano? A galera te ameaçar, mano. Uma vez eu chamei um cara na plateia de Jack Chan, o cara quis me bater. Sério, Imagina mano. se o cara põe a arma na mesa. Mas qual tá? foi o lance que você chamou o cara de Jack Chan? Você emendou na piada? Não, é que era um japonesinho que tava toda hora passando na frente do palco, atrapalhando. Tá ligado? Ele tava atrapalhando todo mundo. ele. Eu falei, olha lá a porra do Jack Chan passando de novo aí, mano. Aí, mano. Ele não gostou, não, mano. Que bom que vocês gostaram. Eu esperava essa reação do Jack Chan. Ele não gostou, não, mano. Ah, mano, mas é foda. Mano, O cara ele tá ficou com bagulho puto. de comédia, né, mano? Ele tem que saber que, tipo, porra, mano, é comédia. Se você vacilar ali na frente, os caras vão tirar um sarro de você, mas Você vai ficar passeando na frente do palco, mano? uma coisa é você estiver no hospital lá e tiver todo mundo fudido lá e Então. alguém fazer uma piada com você aí você fica. Agora você tá num clube de comédia, mano. Alguém. Se você, Rafa, você estiver lá no clube de comédia lá, você pegar seu cabelo, jogar pra trás assim, o cara vê, o cara vai querer tirar um sal. Você vai Sim. saber que você tá num show de comédia. É, mas eu vou estar com a arma na mesa. Faz eu rir. Se for eu já sei que com o Rafa não farei muitas piadas. Mas, mano, eu sempre achei assim, né? Porque tem teve muito cancelamento, caso de piada, né? Essas coisas, Ah, assim. teve. Nem quero entrar nisso, mas qual eu que é o acho limite que do quando... humor? Não, pior que não era isso. Mas eu acho que quando você entra num show de comédia, mano, de stand-up, eu acho que é igual a sensação de quem vai, essa galera que se incomoda, ou fica meio que, não militando, mas tipo, fica prestando atenção em algum erro, alguma coisa, o cara vai falar pra, enfim. Mano, eu acho que é a mesma sensação de você entrar no cinema pra ver um filme tipo, sei lá, Star Wars, alguma coisa meio que não existe, tá ligado? Assim, que você tem que achar na sua cabeça, você tem que entrar naquela vibe, né? Das naves, pá, que não sei o quê. E aquilo é tudo mentira. Não que é mentira. É ficção, É ficção é ficção. aquilo. Então, acho que quando a pessoa vai no show de comédia, acho que é mais ou menos isso, tá ligado? O que ela vai ouvir ali, ela não tem que Sim. levar pro pessoal dela, ou porque é um ambiente onde a risada vai comer solta. Você vai rir Exatamente. de alguém, como também alguém pode rir de você. Então, você tem que É já uma ir troca, com essa vibe, você tem que saber tá ligado? que tem uma troca, né? Sim, Que eu vou te contar uma Sim, piada, se você gostar, você vai dar risada. é uma experiência. Pode acontecer de você fazer uma cagada, eu te zoar e a galera rir da sua cara. Sim. Pode acontecer de eu fazer uma cagada, você me zoar e a galera rir da minha cara. Já aconteceu comigo também, pô. Não, De eu fazer normal. besteira no palco, assim, tipo, não mostrar teta, né? Fazer uma besteira. Tô falando, não sei o que lá da minha mãe, mostra a teta, nada a ver, não. Aham. Não, mas de tipo, eu derrubar uma garrafinha d'água aberta, que tava no banquinho, eu derrubar a garrafinha d'água, o cara me zoar, tá ligado? E tipo, a galera dá risada junto. Porra, tem que estar preparado pra isso também, mano, tá Não, ligado? normal. Assim como se você derrubar uma garrafinha de cerveja, eu vou fazer um comentário, cara. Você tá fazendo barulho no meu show, já chamou atenção, então eu vou fazer uma piada com você. Então, mano, você tem que estar Sim, sujeito, mano. Você tem que estar preparado pra essa situação, né? sim, faz parte. Principalmente em bar, esse é o nosso desafio. Em bar é difícil por isso. Porque muitas vezes o cara ele nem sabe que no bar vai ter um show de stand-up. Aí Então ele saiu de casa pra ir lá porque tem um telão, ele vai tomar uma breja e assistir o futebol. Aí chega lá, o telão tá desligado, tá um cara no palco falando um monte de groselha dele, tá ligado? Então, tem isso aí, né, velho? Uma vez eu fiz um show, mano, e chegou uns bolivianos no bar. Os bolivianos foi pra assistir o jogo. Então, tipo, tava todo mundo quieto, eu e os bolivianos falando, tá ligado? Só que os caras não me entendiam, mano. E E como eu... você tava falando com eles? Hã? E como você tava falando com eles? Não, eu não tava falando Ah, com eles, tá, eu tava achei que fazendo você tava show pra falando. galera Ah, e eles tá, entendi chegaram que você no tava bar falando pra com tomar uma eles. cerveja, Ah, tá tá. ligado? Só que, tipo assim, eu tava trocando ideia, contando minhas piadas e eles na porta falando alto pra caralho. Então, tipo, tava eu com o microfone e eles falando mais alto que o meu microfone lá fora, tá ligado? Aí, mano, não tem como. Atrapalha, né? Aí você deu uma fritada, né? Ou não? Lógico, mano. É lógico. Onde vocês aí sabem tocar flauta? Mano, eu lembro que nesse dia, mano, eu não vou lembrar também dessa piada, velho. Esse dia foi muito foda. Eu lembro que eu tava de regata
Aí eu comecei a zoar e os caras não tava ligando, né? Eu tinha até dado uma zoadinha pra ver se eles paravam, né, mano? E os caras não tava ligando. Eu lembro que eu tava de regata, eu falei, mano, igual aquele mais baixinho ali, ó. Ele veio comigo, trombei ele aqui na rua, eu tava de moletom, cara, ele se costurou dentro da mochila. Fiquei de regata. Mano, a galera ria muito, mano. E ele, tipo, mano, os caras cagando, eles não estão entendendo. Os caras falavam Sim, castelhano que eles falam, boliviês. Castelhano, boliviano. Espanhol. Eu tava falando lá os bagulho deles lá, mano. Tipa. Você curte dar uns tragos antes de fazer o show ou você gosta de fazer careta? Cara, eu tive as duas experiências já, viu, mano? Eu adoro fumar antes. Eu prefiro. Eu Não dá acho, uns blocos, não? eu acho que eu... Então, eu não fumo muito, né? Mas eu gosto de, tipo, dar uns traguinhos e sentir a vibe, assim. Né? Eu até tenho... Eu tenho uma brisa até, assim, tipo... Meio louca, que às vezes eu tô aqui com vocês trocando ideia. Acabei de chegar no show, vamos supor que todos somos comediantes. Acabei de chegar no show, e aí, mano, que não sei o que lá, beleza. Ô, calma aí, rapidão, que eu vou ali e já volto. Que eu vou ali dar uns traguinhos. Eu vou dar uns tragos, aí quando eu volto, que eu sinto que eu tô na vibe boa, eu já falo, puta, agora eu cheguei, tá ligado? Aí eu já saio, e aí, firmeza, sai cumprimentando de novo, que tipo, já voltei com a outra energia, que é a energia já do show. Já o Thiago Carvalho, quando eu tava começando, o Thiago Carvalho, ele é um cara que montou 4 amigos, aí aconteceu lá uns acasos, ele saiu sim. do 4 amigos, né? E eu tenho também... Saiu ou expulsaram, hein? Eu não sei direito essa treta aí, não vou entrar nesses detalhes, né? Mas o Thiago, eu te amo, irmão, você é foda. O Thiago, ele é muito gente boa, mano. O Thiago Carvalho é muito foda. Aí uma vez tava eu, ele e o Atila trocando ideia. O Atila Xinguê, também gosto do Atila pra caralho. Aí ele falou, irmão, só não deixa esse bagulho virar sua muleta. Faz uns testes. Faz um show sóbrio e vê como que é a sua desenvoltura, que às vezes pode ser melhor. Aí eu peguei e comecei a fazer uns shows sem fumar. E eu percebi que rolava igual, tá ligado? Só que algumas coisas que eu falava, às vezes não convencia tanto. Porque, Pode tipo, crer. porra, eu tinha uma piada que eu fazia, que eu faço uma comparação, que eu tô começando a tirar ela do meu set, mas que eu faço uma comparação de mim com salsicha do Scooby-Doo. Fala aí pra nós, faz esse texto aí pra nós. Você tá tirando ele do... Eu tô tirando, Ah, é que eu então. já faço ele já há um bocado de tempo, né, mano? Não, você pode contar, então. Eu falo que meus amigos, eles estão com as ideias viajadas de me comparar, de me pôr uns apelidos que eu acho nada a ver, né? Pode crer. Aí eu conto uma piada que eu falo que meus amigos começaram a me chamar de gato de botas. Né? Porque dentre os parceiros da quebrada sempre foi o que menos peguei mina. Né? Eu já levei tanta bota, mas tanta bota que Judas esses dias me mandou um direct no Instagram perguntando se eu achei as botas dele. Aí tem um amigo meu em específico que é mais próximo, o Puro Osso, que me comparou com um bagulho que eu acho mais nada a ver ainda, né? Aí vamos ver se vocês acham parecido, né? Desculpa, meu filho, cadê você? Parece, mano? Lembra. Então, aí eu faço essa piada, aí eu olho no celular, pô, que bom que vocês gostaram, né, mano? Uhum. Porque agora que eu vi que ela era pra ser a minha segunda piada, só que eu tô chapado, eu esqueci. Então, às vezes eu fazia esse final e eu não tava chapado. Aí a galera fala, mas você nem fumou. Mas eu tô chapado sim, quem disse que eu não tô chapado? Eu tô chapado. Mas não, você não fumou. Aí, tipo, mano, tipo, às vezes entrava e às vezes a galera não comprava. Porque de fato eu não tava com cara de chapadinho, né? Aí eu falei, não, mas dá uns traguinhos, só uns traguinhos. Porque já aconteceu de eu fumar muito e esquecer das piadas no show. Puta. Tá ligado? Nossa. No meio da piada, eu tô contando uma piada que assim, aí tipo, no meio da piada, eu emendar com outra piada, terminar com o final de outra piada. Eu falo, mas que porra que eu tô fazendo? Onde que eu tava? E tipo, isso dentro da cabeça, a galera rindo assim, tipo, o que tá acontecendo? Ele começou a falar de gato, terminou no peixe. Entendi, já aconteceu, mano. Não, então, é foda porque às vezes o lance do chá, né, mano? É que ele dá uma... às vezes tá pensando uma coisa, ele tira seu foco pra pensar em outra coisa. Uhum. Aí às vezes você no palco lá falando, aí você pensa em uma coisa assim, sei lá, o que eu vou comer quando chegar em casa? Aqueles pensamentos besta que passa na cabeça. Aí você pensa nisso num segundo, mano, você já
perde a... É, Eu fico imaginando, eu falei, caralho, se eu mano. fumo muito, eu fico tipo o bingo também, o cachorro. Au, bolinha, tá ligado? Caralho, bolinha. É bem isso. Uma coisa desse tipo daí mesmo, é verdade. É, você tira uns focos, até tocando mesmo, né, mano? Até tocando mesmo. Às vezes Sim, você dá, mano. tipo, cara, será que essa parte é a parte do Mano. refrão? É a parte que tu refrão agora Mano, ou... você me fez lembrar de uma história uma vez, eu tava indo ensaiar com a banda emo que eu tinha, mano. E eu e o baixista, a gente já fumava um, né? Aí, beleza, a gente indo pro estúdio, descendo lá a rua e tal. Mano, vamos dar uns traguinhos aqui antes de ir pro estúdio? Vamos dar uns traguinhos. Passou uma viatura e enquadrou nós, mano. Aí os caras pegou nossas parangas e fez a gente comer a paranga. Aí, beleza, mano. E era, mano, um blocãozão, mano. Mas tipo, ali na boca ele fez umas mastigadas. Mastiga essa porra! É. Mostra pra mim, sai fora! Aí, mano, eu saí tentando colar, ganja no céu da boca pra tentar recuperar depois, mano. Caralho, mano, e agora, Bol? Mano, o que nós vai fazer, mano? Eu, o baixista, né? O apelido dele era Bol. Mano, o que nós vai fazer? Vamos pro estúdio ensaiar, mano. Nós já tá perto, mano. Beleza, colamos pro estúdio, mano. A gente ensaiando, a gente tinha o show depois de 2 dias. Sabe? Eu não lembro se era show, se era o clipe que a gente ia gravar, mas enfim. Aí, mano, a gente ensaiando. Eu lembro, mano, que os caras começaram a tocar, mano. Eu virei pro canto da parede com a guitarra aqui assim, ó. E os caras tocando. E eu aqui, mano. E os caras tocando, mano. Os caras, ô filha da puta, você não vai tocar, não? Eu chapado, mano, olhando, sentindo a música. Esqueci que eu tinha que tocar a música com os caras. Eu olhei pra trás, o baixista sentado no chão, assim, rachando o bico, mano. Não conseguíamos tocar, mano. Não conseguia tocar. Aí nosso empresário entrou puto, que a gente tinha empresário, né? A gente tinha patrocínio do estúdio, mano. A gente ensaiava 3 horas todo dia. A gente entrou e, mano, foi 2 horas, mano, pra passar a onda e eles comendo o nosso toco pra gente ensaiar 1 horinha. Tava numa vibe do... Mano, mó vibe. Vocês consumiram de um jeito... É porque bate mais forte quando você come, né? Comestível é Quando bem você mais come, é forte, bem mano, mais do que forte, fumado, mano. É, bate muito mais forte. Eu fiquei retardado, mano. Eu parei no canto da parede e não conseguia fazer nada. Eu não sabia uma nota das músicas que eu criei. Foi louco. E é foda assim, né? Tipo, Mano, quando você mais. consome como tipo, doce, essas coisas assim. Uma vez eu trabalhava com um cara, ele falou assim, não, mano, tô pegando 10 conto aí que eu vou fazer um bolo aí, mano, eu vou levar, trazer pra todo mundo aí. É 10 conto. Aí eu falei, pega quero um pedaço aí, né? Ele, não, vou comprar os ingredientes e fazer amanhã, tal, trago. Aí trouxe assim, né, mano? Aí um bolo bonito de chocolate, né, mano? Eu falei assim, não, vou comer só um pedacinho, um macaco velho, né? Vou comer só um pedacinho ali e tal, não sei o que. Aí, caralho, tá mó gostoso, né, mano? Só mais um pedacinho, né? Aí, tá mó bom, mano. Eu fui comer o bolo inteiro, né? Meu pedaço inteiro. Aí tô trampando lá, tal, não sei o que, mano. Do nada o coração. Sabe que parece que tipo, você entra no portal assim? Caralho, mano. Só que é muito forte, né, mano? Que aí, tipo, vem uma onda muito forte, só que no final é foda, porque dá muita dor de cabeça por causa muito da brisa, né, mano? Aí eu fico, caralho, mano, eu tava mó de boa aqui atendendo os clientes aqui, agora eu tô tipo, eu tô em outra brisa, mano. É uma viagem. Isso, Aí você mano. começa a entrar naquela brisa. Será que estão percebendo que eu tô muito louco? Nossa, essa é a pior brisa, eu acho, mano. Quando você tá chapado, você vai trampar, ou sei lá, você vai num lugar que ninguém pode saber que você tá doidão, que você tá pegando um colírio. Quando você entra nessa brisa, é foda, mano. Nossa. Você tá maluco, mano. Você acha que todo mundo tá te olhando. Nossa, assim, você né? fica pegaço, né? Você deu 2 peguinhos no baseado, você fica, caralho, meu chefe tá me olhando. Ele sabe que eu fumei. Ele deve estar pensando, caralho, mano, será que eu chamo ele pra almoçar, mano? Caralho, ele sabe que eu fumei. Ele vai mandar embora. É, vai mandar, mano. Já era. Aquela vez que a gente trabalhava Acabou. junto lá na escritura, ambos lá, que a gente trabalhou junto um bom tempo atrás de office boy, né? A gente tá trabalhando na mesma firma. Aí, tal, mano, aí, tipo, dava 6 horas, tinha que chegar lá no pico, lá bater o ponto, só que às vezes você tava fazendo um trampo que estava mó longe, né, mano, às vezes você fala assim, não, não preciso voltar, eu vou direto pra casa, né, tá mó rolê, né. Aí eu saí mais cedo lá, falei, mano, que se foda, né, mano, aí tá aqui fogo no malandro, aí tô lá no Aguengabaú lá, mó finizão lá, mano, aí ele me ligou, mano, como que é o nome do cabeção lá, você lembra o nome do filho da puta? Nem lembro. Ô, tá querendo aqui que você volta pra cá, né, mano? Eu falei, não, mano, eu tô longe. Ele, não, mano, é pra você voltar, mano. Eu falei, não, mano, não, mano.
Aí eu falei, caralho, mano, como é que eu vou voltar pro escritório assim, mano? Nossa, aí O Augusto. É Lembra? o Augusto, é o Augusto. Mano. Filho da puta, não pagou FGTS até hoje. Aí, mano, voltou, caralho, velho. Tipo, mano, e os olhos estralados, assim, daquele jeito, assim, né, mano? E passando no bar, jogando água, tipo, no balinho. Tudo pra não usar, Todas as mandigas possíveis pra esconder. Aí chega lá, e pior é que você faz, você, tipo, você tá doidão e você quer fazer a cara de sério, né, mano? Você fala assim, não, eu tô tipo, ó. A pior Mas coisa. por dentro você tá, caralho, você tá tudo dando pala. Por dentro você derretido. Aí chegou lá, não, é só pra botar o Mano. negócio aqui pra quando você chegar de manhã você bater o ponto no computador agora. Eu falei, caralho, era isso, mano? Que merda, né, velho? Mas, no momento que eu tava saindo da Argabal até que eu fui lá ali pra Vida de Piranga, nossa, mano. Mano. Os caras vão mandar eu embora, vai chegar em casa, mano. Primeiro emprego, minha mãe Bate fala mó assim, desespero, né, mano? É mó onda. mó merda. Caralho. Você falou que você trampa com o quê? Ah, você tá fazendo vídeo também, né? Você tava Eu, falando. faço videomaker? eu sou fotógrafo agora, na real. Ó, sim. Caralho, tô mudando de área. Mas, tipo, pra fotógrafo, pra banda, Pra geral, pra mano. geral? Pra geral. Essa semana aí, ó, sexta-feira, uma casa OnlyFans também? O OnlyFans também. Inclusive, eu tava pensando em abrir um pra mim. Será? Vai que, né, mano? Uma rendinha extra, não sei, mano. Aí, gatinhas, dá um salve aí. Vê se vale Abre a uma pena. enquete lá no Instagram. Vê se vale a pena. Vamos ver se vale a pena, né? Sei lá. Ou os velhos da lancha, né? Os velhos da lancha pagam bem também. Mas também, só o couro mole. Só o couro mole! Aí você escolhe. É o restinho da moeba, caralho. Você é louco, mano. Viver bem ou... Nossa, mano, credo, mano. Eu visualizei, tá ligado? Deu vontade de arrancar o olho e jogar fora, mano. Nossa, sai. Sai da cabeça, não sai. Eu esqueci até a pergunta. Caralho. Por que você fotografa tudo? Até os couro mole. Tem os corinhos mole. Os maracujá de gaveta. Então, sexta-feira, uma casa de show, uma casa de show de heavy metal, inclusive. Ah, achei que era show de primas. Ia ser interessante também, né, mano? Sei lá, de repente pagando bem, ó. A agenda tá aberta, hein? Só chamar. Aí me chamaram pra fotografar um rolê de Halloween que tava tendo, né? Que a gente tá, acho que na época do Halloween, né? Da hora. Aí eu colei lá, tava tocando o Slipknot cover, o Rammstein cover e o Marilyn Manson cover. Putas bandas, as três, mano. Não vou lembrar o nome delas agora, mas super recomendo. Muito boas bandas de verdade. Aí fiz uns cliques lá, eu já fui chamado pra fazer umas fotos também, né, de uns eventos de dance hall, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Opa. Que é uma vertente aí do reggae também, já fiz uns bailes aí também de reggae. Aí legal, tô por aí, fotografei um tempo atrás também, não faz muito tempo, o podcast da Mayra Santos, que é uma comediante de Moçambique, que tá começando a estourar aqui em São Paulo também, aqui no Brasil. legal. Então eu tô aí, onde me chamar, se vocês quiserem fazer umas fotos com algum convidado aqui, vendeu peixe, né? Não sou lógico, peixe. né? Sim, com certeza, Então, mas mano. eu faço foto do que me chamarem, ensaio, casamento, a parada toda aí. Pô, pode crer. A gente tava trocando ideia, acho que foi com o Luringa, né? O Luringa é fotógrafo, né? Aí ele falou, naquela época que teve um boom do movimento emo lá, do hangar, não sei o quê. Nossa, era E ele falou que- Cena 1000 graus. E ele falou assim que, na época, assim, o que ele percebeu, mano, é que tinha muito evento e não tinha ninguém tirando foto. Aí ele falou, pá, aqui mesmo, mano, vou me enganchar E o aqui. cenário underground tá assim agora. É. Igual, eu fui fotografar essas bandas porque a casa me chamou. E as bandas entraram em contato comigo depois falando, porra, mano, muitos shows a gente faz e não tem ninguém pra tirar foto de nós, mano. Aí querendo já, tipo, fazer um esquema. Se não é foto, é a mina do guitarrista lá que tá com o celularzinho. Exatamente. Sim. Só que aí a mina do guitarrista, por exemplo, ela não sobe no palco, né? Assim. É. Pra tirar uma Sim. foto mais dinâmica, né? Um ângulo diferente, né, mano? Tem Que aí uma a pessoa câmera. já, puta, vou registrar meu namorado tocando a guitarra. É. Aí pega Aí aquele os caras bagulho da banda retão, vai ver só chapado. tem a foto do mano, só do É. guitarrista. Uma foto de cada um, 50 do namorado. Sim. E a visão também, né? De tirar o Sim, o time ângulo. certo, o ângulo
que é legal, assim, tem tudo uma... né? A luz, o contraluz, tem Isso. tudo essas paradas. Eu estudei pra caramba, investi pra caramba em fotografia, mano. Pode crer. Dentro dos meus orçamentos. Investi pra caramba aí, mano. Também, aí larguei o CLT por isso, mano. Tô tentando me jogar de vez agora na comédia, nesse ramo de fotografia e filmagem. Vocês comentaram de filmagem, eu filmo alguns shows de stand-up também. Ah, você tinha até comentado ali que É, você foi filmar o show da... Da Tata Tata. Mendonça, eu filmo o show de stand-up também. Inclusive, quem quiser me encontrar, já vai atrás, já vai. Pô, isso é legal, né, mano? Porque tem muita gente, né? Que a comédia hoje, né, tá crescendo pra caralho, né? Sim, sim. E às vezes ninguém tem um cara ali, alguém pra poder registrar, né? Onde Isso. você entra, né? É isso aí, mano. Pra E poder é difícil, realmente, dentro da comédia, principalmente, é difícil você achar uma galera assim que curte e entende como faz a filmagem numa parada dessa, tá ligado? Sim. Tem muita gente que eu vejo assim, não tô julgando, não tô criticando nem nada, né, mano? Cada um, né, mano? Eu dei uma estudadinha pra mim saber qual que é a parada. Tenho um pouco de experiência, porque eu tive o convívio com a parada, né, mano? Tem gente que vai filmar e não sabe regular a câmera. Sim. Tipo, balancear o branco, diminuir um pontinho de luz ou aumentar um pontinho de luz ali pra deixar uma imagem mais clara, mais nítida, tá ligado? Tem gente que só vai lá, dá o rec na câmera e vende a imagem assim. Foda-se, né? E foda-se. Caralho. Mas você edita as fotos depois também? Ou... Edito. Faz o trampo completo, Assim, caralho. depende, né? Os de Nesse House, os caras, eles eram tão afobados que eu não editava, não. Os caras não tinham paciência. Então, tipo, eu tirava a foto, vamos supor, do sábado pro domingo. Passei a madrugada fotografando pros caras. Domingo, meio-dia, os caras já estavam me cobrando as fotos. Aí eu fiz, tipo, 1000 fotos no rolê. Ô, Ferrari, Hoje- cadê as fotos, Eu vou cara? editar com que tempo isso aí, mano? Não Você é dura, o Ferrari, caralho. tá ligado? Não, é muito irônico agora que eu vou falar, né? Juliano Ferrari. Meu nome já submete um bagulho rápido, né? Sim. Fiz umas tatuagens que são de coisas que eu gosto, né? Meu super-herói favorito, Flash? que é o Flash. A fórmula da maconha, que eu gosto de maconha. Aí eu fui feliz, vou mostrar pros meus camaradas, mano. Os moleques, porra, da hora. Tu tatuou um acelerador e um freio no braço. Tô tirando, né? Os moleques iam lá pra, mano. Ô, mano, você falou que é fã do Flash. Você gostou desse último que saiu, mano? Mano, eu não tive coragem. Sério? Eu não tive coragem. Pô, eu só assisti por causa do Keaton, mano. E que tava ficou fazendo bom? o Batman. Se você falar que ficou bom, eu vou assistir, que eu não tive coragem, cara. Ah, então, Porque quando eu falei aqui que eu achei bom, quase me bateram. Porque eu ia lançar um e teve um feedback muito negativo sobre. É, o que ia ter o Que tinha Michael lançado Keaton, que Tem ia fazer o uns Batman. trailerzinho, que os trailers tava da hora, e falaram que ia sair, o bagulho ia sair tudo Aqui tem cagado. uns 3D lá, mano, que não deu, cara. Era muito Não passa, PS2, né, velho? Puta, tem a parte no começo lá que tá caindo lá, explodiu o prédio lá e tá caindo. Aí ele faz aquele rolê todo pra pegar, mano. Aí mostra um bebê. Na hora que mostra a cara do bebê, aí você fala, nossa, muito Play 2, mano. Nossa. Mas assim, eu gostei do filme, Pegaram mano. Eu a assisti 2 vezes, eu gostei do filme. Pegaram as texturas do Donkey Kong. 3D do Donkey Kong e botaram no bagulho. Caralho. Aí Eu dói. gostei, mano. Eu falei, caralho, achei da hora, mano. Nossa, eu falei, a gente fez uma... Eu vou dar uma atenção só porque você falou que achou da hora. Eu gostei. Muita gente do rolê do Geek, os nerds, não gostou. Ah, mas eles são mó chatos É. às vezes. Então, a gente entrevistou uma banda geek aqui que eles fazem, tipo... O que eles fazem, queridão? Eles pegam, Eles tipo, um tema de fazem filme. sonorização de filme, tipo, eles Nossa, a fizeram sonoplastia do filme, É. muito louco. eles fizeram do... Qual que é o... Os Guardiões da Guardiões Galáxia. da Galáxia, tipo, o filme rolando e eles que faziam, tipo, A as trilha ao trilhas. vivo. Ao vivo. É, só Muito que, tipo, louco, mano. todos os sons, tipo, às vezes, tipo, o cara pegava uma metralhadora, o cara fazia na batera, tá ligado? Então, tipo, ele fazia não só as músicas, mas toda a parte de áudio do Aham. filme, eles faziam com banda, tá ligado? Mano, Foda pra pesado, caralho, pesado, mano, muito Foda. louco. Aí esses caras estavam aqui. Aí esses caras é mó geek, mó Cai nerd, nessa né? cadeira, Zé. Aí eu falei que eu gostei do filme. Nossa, o mano aqui faltou levantar a mesa. Aqui. Como é possível vocês terem gostado daquela merda? Ah, mas eu acho que vale a pena assistir pra Sim. você ter sua A opinião, tá né? ligado? É. Justo, justo. É que tem uma parte do filme ali quando você entende uma coisa que você fala, nossa, que pesado, velho. Teve umas brisas lá que eu gostei, vou falar. Qual? Você pode comentar curti. sem dar spoiler?
Ah, acho que não, mano. Senão é muito spoiler, assim. Mas eu lembro que eu tava lá na chácara, lá com a Dai, com a família dela e tal. E a galera ainda querendo ir embora. E eu assim, não, pera pouco, pera mais um pouco, já tá acabando, tá ligado? Querendo ver o filme, achei interessante. Mas eu não sou muito parâmetro, eu não gosto muito de filme de super-herói, tá ligado? Pode crer. Mas daí eu assisti esse, achei legal, sei lá. Tem uma brisa bacana. Que tipo de filme que você gosta, ô, Juliano? Ah, eu gosto muito. Eu sempre gostei muito de terror e suspense, Terror e mano. suspense. Desde criança, mano. Eita, esperar o Rafa chegar aqui, que esses dois aqui, meu Deus, é viciado Eu em... gostava, hein, mano. É que hoje em dia, mano, eu tô meio broxado com essa parada aí, mano. De Que filme tá de terror? difícil de ser um filminho de terror decente, né? Ah, isso é verdade. Não é, mano? Um filminho Verdade. bom assim mesmo, mano. Eu falei que eu gostei do que saiu lá do Netflix esse ano, que é o Entrevista com o Diabo. Nossa. Eu pirei desse filme. Eu falei pro querido que ele Esse falou eu pra me não bater conheço. também. Como assim, mano? Uma merda. Porque é tipo um Mano, filme, ele é eu não- antigo, ele se passa em 1970. E é tipo uns caras, tipo, na televisão lá, vamos lá, tem uma mina que incorpora, que é possuída aí, vamos entrevistar a mina. Aí mostra os bastidores, os caras fazendo, não, como que a gente vai fazer, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí mostra como se fosse. Só que, mano, me lembra muito o Bebê de Rosemary, tá ligado? A brisa Pode do filme crer. no final, Ah, é assim. que tem muita viagem, mano. Tipo, parece desenho animado no final, mano. Sei lá, velho. Ah, Puta, igual. É a morte do demônio, mano. Morte do Demônio. Qual? Será que é Eu esse? gosto dos originais, Qual que são que é? trash. A morte do demônio é aquele que no final cai a bigorna na cabeça da véia? Puta, Puta, mano, que filme horrível. eu não mano. lembro, velho. Nossa, mano. O Rafa sabe, né, Rafa? Qual Esse que é foi o. horrível, mano. A morte do demônio cai a bigorna na cabeça de quem? De quem cai? É a morte do demônio que no final cai a bigorna na cabeça da véia lá que tava possuída, aí os olhos dela esbugalham, assim. Qual a morte do demônio? O lá de trás ou É o esse primeirão. novo que O saiu primeirão. no ano passado? Eu não sei se é a morte do demônio ou se é outro filme, mano. A morte... É muito ruim, mano. É muito ruim, mano. Muito ruim. O filme em si, ele não é tão ruim, mas o final, mano, eu falei, aquilo que você tava falando agora, mano, que gráfico de Play 2, esse 3D, mano, não. Caralho, não, mano. Não, ficou ruim, mano. Eu não vou lembrar agora o Qual nome. que é, mano. Crudão? Não Acho é o que não primeiro, é. eu acho. Eu não sei, Acho mano. que Eu nem não lembro. Acho que nem o remake também não é. O que de Ou será? 2014. Não, mano, não é, mano. Não é a morte do demônio, mano. Eu não vou lembrar o nome. Caralho, sai daqui, você tá andando risada falando de filme de terror agora. É que aqui é o. A gente é dos extremos, cara. Mas qual filme de terror assim que você. O seu top 3 filme de terror, mano? Top 3, vamos lá. Aquele assim que você. Mano, um filme que hoje em dia ele não me impressiona mais tanto, mas quando eu assisti a primeira vez eu me caguei, mas eu era mais novinho também. Eu me caguei, foi Hack. Ah, Hack é Que foda. fudido, mano. Eu achei muito boa. Mas qual a versão americana ou a espanhola? Não tem americano. Tem. Não, os próximos americanos, né? Tipo 3, Não. 4. Não, não. Todas são. É, eu assisti Tem o todos, remake só que do o 1. primeiro, o primeirão, mano, eu acho que foi, a espanhola, mano. A espanhola É, primeiro. Que é o mais o- pesadão, não é? É. É. O É, Rafa. então. Oi? Acho que Inclusive, até eu não sei se dá pra chamar de remake, né? Mas a versão americana, quem faz a repórter é a Deborah. A irmã A do irmã Dexter. Caralho, eu não sabia que tinha versão americana. Tem, Não caralho. Eu não lembrava disso aí, não. Pra Tem. mim, sempre foi aquela espanhola lá. Tem, mas É tem, igual tem brisa a- no começo lá, o pessoal discutindo no meio, cai um corpo. Cai o corpo, mano. Mano, esse filme é muito foda. Eu acho ele muito foda, o Hack. Como que era, mano? A doença que era do Hack lá, que eles falavam lá, No é. 4 depois? No... Não, no no primeirão primeiro. lá, mano, que aí falavam que a menininha tava. Ah, ela tá com tal coisa também. Ai, cachumba, ai, cachumba. Bom demais, mano. Bom demais, mano. Esse Mas- filme é foda. Esse daí foi um dos últimos, assim, que eu peguei pra assistir e me impressionou mesmo, assim. Que eu falei, caralho, filmagem totalmente amadora, né, mano? É tipo documentário o bagulho, né? Puta, deu uma E é mó pira em brisa mim. porque, tipo, eles estão numa... É a mina que tá seguindo eles, né? É, Que tá, tipo, seguindo os bombeiros lá, tal, trocando ideia com os ficou bombeiros. presa dentro do Aí ela bagulho. fica presa dentro do bagulho e tu começa a entender nada. Mano, esse filme Mano, é muito foda. É sinistro, é sinistro. Os outros dois, né? O Hack 2 e o Hack 3, eu achei É que o Hack 2 é, de né? uma outra galera que entra, né, pra resgatar eles, né? É, Tentar resgatar. Aí tem o do casamento também lá. Do casamento já não é. Já viajou já não é uma demais. primeira Perde já, né? É, Aí já- tem o último que eu acho que é no navio. os caras já Aí chapou, esse aí eu não descobre assisti. que é a parada. Aí, ó. Esse aí é o. Nossa, velho, juro. É. Americana. Essa é a versão americana. Essa é a versão americana, pode crer.
E a TV tá com o Parkinson, né? É. Acho que é o cabo que tá É o cabo, esse pá. Você fica falando esses bagulhos de terror aí, depois não. Tremendo aí. Caralho, não sabia. Atividade paranormal. Pô, esse também, ó. Gosto. esse- Então, eu também gosto, também É gosto. bom esse Era o aí meu top também. 2, por isso que eu já dei o spoiler. Puta, é muito louco esse também. Eu vi toda E a franquia. Acho que é Ô, uma das brother, franquias na que eu época- mais gosto. Na época que lançou, eu namorava uma mina. E eu sou muito sensitivo nesses bagulho, né? Eu me impressiono com essas paradas, só que eu sou muito curioso. E eu lembro que, mano, a gente assistiu, eu tava dormindo na casa dessa minha namorada. Aí eu levantei no meio da noite e tô indo pra cozinha lá tomar uma água, tomei minha água. Quando eu volto, essa filha da puta tá com um facão no meio da sala, assim. Sua ex? Minha ex-namorada, mano. Mas Só que tava ela tava zoando? fazendo pra me zoar, mano. Só que tá. só que ela tava, tipo assim, no meio da sala, mano. E na frente tava só a luzinha da vela do altar do santinhos do pai dela. Maluco, eu Nossa, me ela- caguei. Só nós dois em casa. Eu me caguei, mano. Eu me caguei. Eu falei, mano, levanta dessa porra aí agora. Ela não respondia. Eu falei, é o demônio. Sai, mano, para de zoar comigo. Nossa, ela Mano, mandou e ela, muito ela agora mano, nisso, muito sinistrona, mano. Só a silhueta dela, assim, a luzinha na cama. Mano, você é louco. Esse Nossa, filme ela me foi- impressionou. Ela foi Esse- cirúrgica ainda. Foi, Essa Esse brincadeira. filme foi, tem- foi impressionante. Tem história aí de. O meu terceiro. Ah, conta, desculpa, perdão. Não, pode falar. Não, fala você, Eu depois falo, eu- eu depois falo eu demais. complemento. Não, mas eu ia te contar um negócio. Esse eu assisti no cinema. Eu tinha Fudido. fumado tanto que eu dava risada. Porque quando eu via a mina sendo puxada, assim, eu imaginava os caras de verde puxando ela. Tá ligado? Os caras vestidos tudo de verde. Aí uma galera levando susto. Eu, mano. Olha a brisa que eu tava, mano. Olha lá, Imaginando os caras puxando a Você mina. tá vendo os caras puxando a mina? Não tá porque eu fumei, tá ligado? Os armários verde, os não. armários quando abria assim, eu já imaginava um cara assim, fazer abrir no armário, tá ligado? E eu entrei nessa brisa, mano. Não, E, muito doido. Mó loucura, velho. Muito doido, muito doido. E o terceiro? Calma. E o legal também do. Achamos o assunto que nada. E o legal também dessa franquia é Nem é que os droga. filmes se conectam muito, assim, né? São todos, Tanto né? que se você pegar, eu acho que o penúltimo, acho que são 5 ou 6, não vou lembrar. O final dele, ele conecta Ele dá um no gancho. final do primeiro. Que quando a mina Ah, desce as... É, porque aquele que é o... Acho que os mexicanos lá. Ah. Tem um que é os mexicanos. Que ele sai correndo no final e ele entra num bairro e ele entra dentro de uma casa. Quando ele entra na casa, ele vê a mina do primeiro. E ela dá um grito. No final do primeiro, ela dá um grito, que é onde o Mika, ele desce a escada correndo, Pode onde crer. ela sobe com ele assim no braço, tá ligado? E Aham. joga na câmera. Esse é o final do 1. Quando ele entra na casa, ela grita que é esse grito do primeiro, velho. Que sinistro esse Aí gancho, o cara hein, mano? desce, aparece, se eu não me engano, acho que ele desce e tal, ela mata ele e tal. Eu falei, cara, mano, isso a cabeça explodiu a hora que louco, rolou muito isso, tá louco. ligado? E eles se conectam muito, assim, pra Muito caralho. louco esse assim. universo, né? Aquela cena do 2, acho que é do 2, que tá mostrando a cozinha. Que é o que? O casal que tá morando numa casa e tal, que começa a aparecer as coisas, né? E aí estão filmando a cozinha, tipo, um monte de câmera na casa, aí a cozinha assim, parada assim. Aí ela, plá! Ah, que abre todas as Abriu a portas. janela, prato, foi. De uma vez, E é mó jumpscare o bagulho, né, mano? cara. Imagina quantos caras de verde ali não precisam pra fazer. 1, 2, 3, Cara, 25 caras de verde com um monte de cordinha amarrada nas maçanetas, tá ligado? Sim, mano. Não dá tempo, por... Ó, agora, Não, só comentar que você falou do bagulho lá da sua ex que ficou fazendo o bagulho. E tem um caso aqui de a mina no meio da suruba baixou o santo nela, mano. Eita lasqueira, mano. de quem? Deve ter... Hã? de quem? Foi escondido. Terceiro filme. Deixa eu Agora eu quero saber. Deixa pra lá, né, mano? Caralho, eu tô com... No meio da Curiosidade. suruba a mina começou a. Você é louco, a pomba girou, então. Ou Começou a não, falar, né? Eles estão invadindo, Nossa, segura a parede. Parar, né? E aí, o terceiro filme? Mano, nem é de terror, mano, esse filme. Pode crer. Mas eu vou confessar que ele me impressionou, mano. Eu fiquei com um pouco de medo quando eu voltei pra casa. Que eu não lembro se foi na casa de um camarada ou se foi na casa de alguma menininha que eu tava na época, mas foi o Contatos de Quarto Grau. Ah, é o da Mila Jovovich. Das abdução louca lá. Que tem até o documentário lá que diz que a mina, tipo, tem um documentário real com as gravações das abdução dela, os bagulho 1000 graus,
as filmagens das marcas, né? Os caras, né, mano? Sinistro, mano. Esse Que filme. tem umas cenas que eles dividem no meio e colocam, tipo, essa daqui é a Filmagem cena real original. e aí o filme, né? Isso, Pode é. No ver. cinema, acho que a parte mais impressionante desse filme é quando ela abre a boca assim. Aí a boca dela fica gigante. Sim, mano. O bagulho chega, tipo, até aqui, assim, ó. Nossa, essa parte. E, tipo, mano, a filmagem caseirona, amadorona, ela, tipo, gritando aqui, assim. Aqui. Tem uma parte que ela flutua na cama, né? Viajado Acho demais. que tem, eu não lembro Ela dá uma direito. flutuada, assim, com as pernas pra frente, assim. Mano, ela abre a bocona. É sinistro esse filme, é Nossa, sinistro, foda, mano. velho. Então, foi os 3 últimos, assim, que já são velhos. Uhum. E já são velhos. São 3 últimos filmes que eu assisti que eu falei, caralho, esses aqui me pegou, hein, mano. Mas hoje em dia é difícil sair uns filmes assim, né? Ah, eu vejo uns de terrorzinho lá na Amazon Prime lá que eu falo, ai meu Deus. Ó, veio legal também, ó, essa franquiazinha da Annabelle, da Freira. Veio legal até, né? É que ele tem um pop ali, né? Sim, Por sim. trás pra dar, não é Sim. tão. Mas é bom. Você Deixa eu pegar ver. pra ver, a história real é muito mais cabreira do que o filme, né? Se for ver. Ah, Annabelle? É, mano. A história é Sim. muito mais cabreira, né? Do que o próprio filme em si, mano. Eu assisti esses dias. A boneca eu da vi- Annabelle, ela ainda é fofinha, né? A boneca do É, filme é mais sinistra, mas a história da real é muito mais cabreira. Eu vi aquele Long Legs esses dias. Aquele um novo que saiu no Não- cinema agora. Que é o não Nicolas Cage lá, que faz o doidão lá. Não Esse manja. filme é bizarro, é foda, mano. É? Depois você assiste, Me tá? manda depois, eu vou querer assistir, que eu vou esquecer o nome, já esqueci. Você vai ouvir falar dele. Ó, uma mina no. Eu assisto bastante vídeo no YouTube, né? Aí uma mina de um canal, agora eu não vou lembrar o canal de terror dela, ela recomendou um filme da Netflix, que é uma capa vermelha, que é uma mina grávida com um machado virado pra cara. Uhum. Será que é o... Aquele lá, o. É. Livrai-nos do. Não. É, Livrando do Mal. Não, não é Livrai-nos do Não, Eu acho que é, não é? O mal que nos habita. É, O Mal que nos habita. Ah, O que você esse achou desse manja. filme? Ela falou desse filme, e eu falei, porra, pela proposta que ela pôs aqui, eu acho que eu vou me interessar. Acho que vai me impressionar esse filme aqui, né? Eu coloquei o filme, tava interessante, tava envolvente. Final bosta. Tava envolvente. Final bosta, mano. Final frustrante, mano. Não gostei do final. É, então, Eu não gostei do final. esse filme foi considerado, né, o melhor aí de 2023, né? E eu não sei se eu fui com muita expectativa pra assistir, tá ligado? Então, eu acho que eu Que passei a galera pelo mesmo. falando tanto desse filme, eu acompanho, né, uns canal lá de Aham. terror, né, dos caras que faz uns review e tal, né? Muito louco. E os caras falando bem pra caralho. Eu falei, caralho, mano, aí não sei se eu fui com muita expectativa, que eu também fiquei... Então, o final não me pegou, mano. O filme em si, ele não é um filme ruim. É um filme que realmente prende a atenção. Tem uma história legal, mas o final... Não dá, mano. Mas, mano, é foda que às vezes você for ver, tem muito filme nacional, mano, que é tipo. Que o filme é muito foda, aí chega no final, mano, aí os caras querem fazer um plot twist assim muito foda e fica uma bosta. É, mano. Tinha uma. Aquela que fazia Good Stress, que fazia. A Bebel da Vulgante Família, ela fez Nina, né? Um filme lá. Mano, um filme foda, mano. Aí chega no final, uma bosta, você fala, mano, você fica indignado, você fala, mano, como não, como não? Os caras estragaram o Não filme, acabou, mano. não, né? Não, acabou, mano. Não. Não, você fica pensando, cara, os caras, tipo, o filme tava bom, mano. E no final uma merda. Você fala, cara, Então, não pode, Eu me velho. frustrei um pouco com essa onda, mano. Por conta disso, dos filmes. Mas você mano. acha que não é tipo aquele lance que os caras querem, tipo, não, vamos fazer um bagulho mó diferentão. Aí chega no final, o final, tipo, totalmente inesperado É, mano, que. o bagulho, você assiste o filme, tá sanguinário do começo ao fim. Tem que colocar uns absorventes pra assistir. No final tem periquito Jorrando arco-íris. Jorrando sangue! Mano, aí no final periquitos arco-íris, o Papai Noel, nada a ver. Mas, cara, não, mano. Os caras, tipo, tentam dar uma quebra muito quebrada no final. Aí quebra nós, né, mano? Que nós não gosta. Sim. Não dá, mano. E pior filme Não que você de pega. terror que você assistiu, Rafa? Ah, O pior, assim, que você fala, nossa, aí Pior, tinha que mano. botar da categoria. Mano, eu queria Lixo. muito lembrar esse filme da Pior. Bigorna, velho. não vou lembrar. o Coloca do pior, Google mano. lá, o filme que termina. Nossa. Pior filme de terror eu tenho aqui na Qual ponta que é, da língua, Duda? mano. Qual, né? Pra mim é um que se chama Demônio, que é uma brisa do elevador. Puta, eu acho que é a É mó morte legal do esse demônio. filme, mano. A morte Você do não gostou do Mano, eu fui no cinema, cara. Foi o pior dinheiro gasto, mano. Caralho. Puta Sabe que o que eu achei pariu. legal nesse filme? Porque, tipo, quando a luz apaga, Sim.
um morre, né? Assim, Aham. e eu acho que esse suspense de quem que é que tá matando é legal, tá ligado? Até Não, chegar na parte mas que é eu meio acho que- espiritual, assim. Eu acho que chega no final que E dá. todo mundo fica meio olhando um pro outro, assim, caralho, quem que tá matando alguém aqui, tá ligado? É, não sei. Tipo, Eu Cidade achei... Dorme, né? Eu achei o piorzão, É, mano. caralho, é isso. acho que não era morte. Eu não lembro também, não. pior, velho. Vou ter que assistir Às a vezes morte eu do vejo demônio uns agora, filmes eu tô ruins, impressionado mas com as imagens. pior não... Puta, o pior que eu vi, mano, foi aquele do celular lá, que os caras baixam o aplicativo lá Hack? que fala, Ah, não. fala a hora e o dia que você vai morrer. Aí o pessoal baixa da mesa lá na festa lá, baixa aí, não sei o que, todo mundo baixa o aplicativo. Ah, aí as pessoas começam a morrer mesmo na ordem, né? Pois Ah, Aí, o que tipo- fala a hora da morte lá, os dias, né? Tipo, quando baixa o aplicativo eu que acho fala que eu a vi hora da esse sua aí morte já. lá. E tem Esse um é monte ruim, de filme velho. assim, né? O Hack era assim. O Hack não, Uma Chamada Perdida. Ah, mesmo pegado. Vocês já viram esse? Nossa, horrível. Eu acho que Eu provavelmente gostava desse sim. filme, Uma Chamada Perdida, só que ele é bem tosquinho, né? Antiguinho, bem tosquinho. Uhum. Mano, filme de terror, pra mim, tem que ter espírito, essas Nossa, coisas. Se não tiver isso, mano, fica From matança. Hell, ele. Não, mas é. Senão fica matança. Mas pra assistir isso daí, eu prefiro assistir o Hellraiser, É. um Jason, né? Um mais trash. Não, mas Tem- esse de matança também, matança que tem é legal, o Cubo, né, querido? Ah, o Cubo é interessante. O Cubo é Não é foda. tanto terror, né? É, mas é um terror suspense, né? Cubo Mas tem é sangue bom. e cabeças também, explodindo. mas também não é de agora, né? É mil anos o Cubo. Um bom, cara, é aquele da mão lá, Rafa. O... Familiares? Não. Ah, Eu não vou lembrar o nome. Ah, Fale Comigo. Isso. Esse eu achei legal. Já viu esse aí? Não. Nossa. Fale comigo. Aquele que é a mão. Ele saiu, acho que no ano passado, final do ano passado, que é uma mão de manequim, assim. Aí os caras fazem umas festas. Que o bagulho é todo escritinho na mão? Isso, Isso. esse Eu não mesmo. lembro se eu cheguei a assistir ou se eu só Nossa, vi esse é e absurdo, falei, mano. vou assistir e não assisti, tá ligado? Isso é foda, mano. E qual que é o outro, Vou mano? ter que assistir de novo. Você Ah, fala mais um aí? cara, o Sorrir eu achei interessante a brisa do filme. Sorria? É. Que é uma brisa que, tipo, a galera começa a dar risada do nada, assim, tipo... Cara, eu vou ter muito que assistir essa entrevista depois pra me lembrar tudo isso. E agora saiu o Sorria 2, que vamos ver qual é que é, né? Geralmente fazer um segundo filme assim, não sei. É meio bizarro. Ah, lembrei um que eu não gostei muito, não gostei nada, assim, recentemente, aquele do O Exorcista lá. O 2 lá com as menininhas, tá ligado? Ah, isso eu não vi também, não. Não tive É, coragem. Mas Mano, o melhor de e todos, eu o insuperável, piro. é o Exorcista 1. Esse Eu ninguém piro espera. nesse filme de exorcismo, mano. Eu acho que é meu. De terror, eu acho que é meu enredo favorito é esse tema de exorcismo, mano. Eu assistia. Eu lembro que quando eu conheci esse filme, eu assistia todos os dias pra dormir. Qual? Pira minha mesmo. O Exorcismo. Exorcismo de Emily Rose. Ah, esse Ah, é esse é bom muito demais. Amo esse filme. Eu bom amo demais. esse filme, mano. Eu gosto muito. Por mais que. Tempos de locadora esse aí. Nossa, você é louco. Eu baixei ele, deixava no meu PC. Eu colocava no meu PC e deitava na cama, nas cobertinhas pra dormir. Eu Caralho. adorava assistir pra dormir. Olha que brisa louca, de tanto que eu gostava. Sim. Caralho, que foda. Sei a história de trás pra frente. Juliano, você é meio estranho. Eu sou meio esquisito. Não, desde criança eu sou meio bizarro, meio esquisito. Eu fui melhorar depois de grandinho. Sério? Eu era meu Deus. Minha tia, mano, ela tinha um cachorro. O nome do cachorro era Cafu, que ela era muito fã do Cafu. É. O Cafu morreu, mano. Aí a gente enterrou o Cafu no fundo do quintal. Passaram-se 2 anos, e eu, molequinho, tá? Pivetinho, eu peguei uma caixa de sapato de All Star, mano, desenterrei os ossos do cachorro e ficava dando rolê na casa com os ossinhos do cachorro dentro da caixa. Que mentira que você Eu, fazia isso. eu era bizarro, tô te falando, era doido, cara. Eu agora sou de. eu tava sou de torcendo pra Jesus, passar uma tô- Eu tava torcendo pra fazer uma piada aí. Não, pior que não. Pior que foi só um pensamento. Ah, eu fiquei melhorzinho, mano. Achei que você fosse, eu peguei os ossos dele, levei até o até o cemitério, ele voltou. Nossa, bati 3 vezes na lápide, cocinho. Ó, cemitério maldito, eu gosto do 2. Cemitério maldito. Eu não É, o lembro cara desse bota lá em filme. terra lá os caras que morrem lá. Aí os caras voltam. Ah, pode crer.
faz tempo isso aí. Isso é velho também. Ah, teve o remake do 1 agora há pouco Ó, tempo. tem um filme que, mano, isso que eu vou falar agora é muito idiota, mas eu sinto que eu tenho que falar. Tem um filme que ele nem é tão assustador, assim, é de matança também, nem é tão assustador, mas tem uma cena que me perturbou tanto que eu fiquei traumatizado por algum tempo, mano, um bom tempo com um gancho, que era o... Peter Pan? Não. Essa foi mó boa, hein, mano? Caralho, essa foi mó boa, mano. Qual, do- O Massacre da Serra Elétrica, mano. Ah, mas o primeirão, O né? segundão, eu tô falando o segundão. O Que tem- remake? que tem uma cena que ele corta a perna do alemãozinho, aí ele pega e pendura o alemão com um gancho enfiado nas costas em cima de um piano. Que brisa. Aí essa cena do gancho me impressionou, mas foi a única cena também. Eu gosto muito da primeira versão. A primeira versão é que ele corre igual o cadeirudo. Em primeira Feio versão, pra caralho, ele correndo é feio pra caralho, mas é aquele, primeira versão aquele filme quase muito não tem sangrento. trilha sonora, mano. Muito sangrento. É. Os caras não tinham tempo pra fazer musiquinha. Eles queriam matar. Quero ver morte. Eles Quero queriam ver sangue matar. espirrando. A musiquinha, o cara tem que tacar a peixeira. Outro filme que tá hypado é o Terrifier, né? Do palhaço lá. Que é todo filme, ele já tá acho que no terceiro, se eu não me engano. Toda vez que estreia lá nos Estados Unidos, tipo, a galera vai assistir, tem gente que passa mal, vomita, tem gente que vai embora, Ô, que não louco. aguenta ver o filme. É o tio do It, esse? É como seu doce, assim. O tio do Pennywise. Eu nunca vi né? nenhum, velho, acredita? Eu vi o primeiro, eu acho. O primeiro Eu que não saiu no assisti, cinema não. no ano retrasado, mais ou menos. Né? Não, já faz um tempo. Porque eu acho que tem. Tem um de Saiu o 2016, terceiro né? agora, mas saiu um que eu acho que é como se fosse o início, tá ligado? Ah, pode É que crer. os caras gostam de fazer um merchan de falar assim, né? Falar assim, não, esse filme aí tem nego aí que passou mal do cinema, né, mano? Nossa, tem mano. pessoas que vomitaram da Eu pré-estreia. conheço criança que passou bem mais mal assistindo Pokémon do que... Os raios lá! É, mano, aquele Poliwag lá, né? Sim, É, a evolução do Polygon pro Poliwag lá. foi ficou cortado, piscando né, mano? azul, vermelho, um monte de criança convulsionou, quase morreu lá. E esse episódio foi cortado no Brasil, né? Foi, mano, ainda bem, Tanto senão que- nós ia morrer também, caralho. Eu lembro- Piripaque na molecada, É, né? caralho, nós ia ficar igual o Chaves, tá louco? tinha até a chamada no Jornal Nacional falando, no Japão crianças passam mal assistindo um desenho animado. Aí os crentes já, né? Ah, mas pra queimar. Nossa, isso aí é o Não, demônio. Pokémon, já É. é do demônio, ó, tem mão no final, ó. de bolsa. As crianças estão passando mal assistindo esse desenho de Satanás. Aí corta, cara. Aí eu vi um vídeo do pastor lá que falou assim, bem antigo, né? Olha o que seus filmes estão consumindo, o que os filhos estão O consumindo. Criudo mandou perguntar se quer um sofá, um travesseiro pra você deitar. Deixa eu ficar confortável. Você tá quase caindo da mesa, caralho. É que eu tô assim, Não, o pastor lá, ele com o jogo do Doom, né? Nossa, Ó aqui, ó, que seus filhos estão jogando Doom, portas para o inferno. Nossa, e pior que o cara falou na igreja, faz mau sentido, né? Você fala, caralho, né? O bagulho né? realmente é Só que pesado. você joga um jogo de tiro e vai se fuder, velho. Os caras fazem um drama, mano. Mas pros velhinhos entender isso aí, né? Aí é foda, né? É, Não, mano, véi. como você explica pra dona Lourdes que você tá indo, você tá indo matar o Satanás? Pra dona e não Marieta fazer um lá. pacto? Mano, ninguém faz um pacto com uma pistola, dona Lourdes. Ô, Juliano, antes da gente encerrar, a gente vai fazer aquelas 3 perguntinhas onde o convidado se arrepende de ter vindo. Eita, lá vem. Vamos. Eu gosto. Se pudesse, se fosse pra uma ilha deserta, mano, tivesse que salvar. Seda? Não, zoeira. Zoeira. Você ia levar no Não, bolso. zoeira, Se tivesse que salvar 3 discos, mano. 3 discos, ou 3 filmes, ou 3 livros. O que você salva? Quais os 3 que você salvaria, mano? Pode ser um de cada, mano? Pode, você fica à vontade, Ah, você que decide. Não, eu vou... Ixi, só 3 é foda, hein, mano? Que caralho. Só de livro tem alguns que eu gosto, mano. Ó, mano, eu salvaria o meu livro do Howard Phillips Lovecraft, que eu gosto muito do Lovecraft. Tem que pensar que você vai passar o resto da vida na ilha deserta, hein, mano. Ah, então, legal. Legal. Você fala, tá, já entendi, caralho. É. A minha guitarrinha, provavelmente. Não faz sentido eu levar minha guitarra em um disco, né? não faz muito sentido, mas aí eu poderia tocar. Não, a Então a guitarrinha. gente faz assim, um livro, um disco e um filme. Boa.
O Exorcismo de Emily Rose. Pra dormir, né? Pra dormir bem. Gosto de ter uma boa noite, ter sono, tranquila. A minha guitarrinha, deixa eu ver, não sei por que encanei na minha guitarrinha, né? Nem tem guitarra nos 3 itens, né, mano? O disco, mano, deixa eu ver. Lembrando que você vai escutar. É da sua vida. Caralho, mano, eu queria um MP3 gravado com várias álbuns. Aí você vai estar roubando. Mas é um disco só, com várias Eu bananeiras. quero um disco com 480 músicas. É, um MP3 Não, montado. leva 3 discos, velho. Foda-se. 3 discos? Deixa eu ver. Então, ó, eu levaria o primeiro do Pennywise, que eu acho muito foda. Caralho, Pennywise, É, o hein? primeiro do Pennywise, gosto muito. Levaria um do Garage Fuzz, só pra me lembrar que Garage Fuzz também é uma banda muito foda. Nacional hardcore, eu gosto muito também. E eu acho que eu levaria qualquer um do Led Zeppelin comigo, mano. Gosto muito também. Boa. Boa. De Pennywise ela é de Zeppelin, hein? É, cara, esse música tem uma bossa nova no meio. Se me desse mais um disco, Mano. vocês iam surpreender. É, tá nem ligado. Juliano, valeu pela participação, Não, cara. obrigado mano. vocês, mano. Mano, muito foda. Muito louco. Opa, caiu. É nóis, irmão. Obrigado aí. Obrigado. Eu sempre destruo alguma coisa em algum lugar. Hoje não, caralho. Hoje é você que tá quebrando. Terceira vez que ele cai. Mano, valeu pela participação. Cara, papo muito foda. Espero que você tenha gostado de Eu colar adorei, aqui. mano. Já pode me chamar de novo. Mano, se precisar divulgar e fazer algum especial, alguma coisa aí, você pode colar aí. hora, obrigado. Você falou que ia vir com o brother lá, com... É, o Zé Curubu, ele ia colar, mas ele teve um probleminha, gente. Hoje ele teve que ensaiar com a banda dele. Tava com umas correrias aí no clube no Clube do Minhoca, o cara trampa lá, então tem que respeitar, né, mano? Ele fala meio assim, vocês vão ver, cara. Fala comigo, bebê, fala comigo. É, vocês vão gostar, o Zé que é da hora. Então, aí a gente... Vamos ver se marca com você e ele, mano. Vamos, Vocês colar. da hora, da Vai hora. ser legal. Acho que... Demorou. Mano, obrigado aí ter colado. Da hora te conhecer, né? Da E hora. É foda. Deixa suas redes sociais aí, mano. A galera quiser Demorou, te contratar mano. aí pra Quem quiser me fazer os seguir... vídeos. Optar pra fazer É, cara, show de isso stand-up. aí, vai no meu show, cara. Divulga aí o seu É. Insta aí. Pra quem quiser me seguir, eu vou achar esquisitão que tá tarde, eu moro em Itaquera, é perigoso, mas... mas é o Juliano Ferrari, vocês conseguem me achar lá no Instagram. Se colocar Juliano Ferrari no Facebook, me acha também, mas eu não mexo muito no Facebook, mas se adicionar lá, eu aceito Mas lá. você mexia muito no Facebook antes. Eu mexia. Mano, eu mexia. Depois ficou muito chato o Facebook. Ficou, Mano. ficou a rede social das tias, né? Mano, eu tô me sentindo- filho! É onde minha mãe vai pra pegar aquelas fotinhas pra mandar no grupo da família, tá ligado? Ela pega no Facebook, certeza, cara. Com certeza. E é isso aí, todo mundo que me seguiu, eu sigo de volta até 2.500 seguidores, que depois eu vou ficar enjoado. Beleza, mano? Obrigadão aí pela conversa, Eu que pelo agradeço. convite, Mano. tamo junto, a Tamo galera. Os caras aí merecem aí muitos likes nesse vídeo, que ficou do caralho, Ó, o hein, Juliano mano? que tá Os moleques falando, muito hein, bom, mano, ó. Não sou eu nem o Rafa, o Juliano que tá Obrigado. falando. Junto, mano. Obrigado vocês aí que estão assistindo, que eu tenho certeza que vocês vão rir muito com a gente. Valeu aí. O Gordinho ali também, gente boa aí. Gordinho, valeu. Aê, mano, tamo Não, junto, caralho. Curtiu várias vibes comigo aqui também, mano. Muito fofo. Da hora. Tamo junto. É isso, mano. Encerrando mais um Dona Maracast aí. Valeu, Cridão, também, por hoje. Valeu, Mais um galera. episódio, Mais um irmão. episódio foda. E é isso. E a Encerrando- palavrinha? E eu ia chegar mesmo. ó. A palavra do dia vai ser... Como é? Ferrari? Ferrari. Ferrari. Ferrari, pra É alegria hoje. isso. Quem ficou até o final aí, coloca Ferrari aí nos comentários. Você vai ganhar um prêmio especial. Que não é uma Nosso amigo Ferrari. Juliano aí, ele falou que vai doar uma mecha de cabelo aí pra É. trazer o amor. E trazer o amor em o amor de volta em 3 dias. E já deixa o like no vídeo aí e se inscreve no canal. Quando você se inscreve, você ajuda muito a gente aí. E é isso, a gente tá nas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, no TikTok e também no X a gente tá ainda. Tá, né? No X. E a gente tá nas plataformas de música também. Se você não consegue assistir episódios, você consegue ouvir a gente lá no Deezer, no Spotify, no Amazon Music. E já deixa o like no vídeo também. Tem nosso QR Code aí. Se quiser fazer uma doação pra gente, é sempre bem-vinda. E... tô esquecendo alguma coisa do canal de cortes, né? No canal Que de vai sair cortes, depois lembrando aí. que encerrando aqui o episódio, já vai estar liberado os cortes lá no Dona Mara Cortes Oficial. Pra você que não consegue ver o episódio inteiro, a gente vai deixar lá os melhores momentos. É isso. É isso aí, Rafa. Obrigado É nóis, mano. Tamo por junto. mais um episódio. um. Juliano Ferrari, italiano. É nóis. Muito obrigado novamente. Queridão, Ferrari. valeu. Mais um
Mais um Ih, episódio. Ferrari. Muito obrigado, gente. Falou. Falou, mano. Caralho,